Vamos dar uma olhada nas últimas novidades sobre o Irã. O que está acontecendo com o Irã? Quero falar sobre essa narrativa de falsa bandeira que sinto estar surgindo, pontos que precisamos analisar e hoje vamos mergulhar na palavra de Deus. Eu estou te dizendo, se você ficar com a gente hoje, eu acredito que algo vai ser transmitido para você, que vai quebrar jugo sobre você, que vai te levar à plenitude de Deus, que vai te conduzir a uma grande revelação para os dias em que estamos vivendo e para o seu futuro. Mas vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nesse primeiro trecho aqui. O presidente está sendo questionado sobre o Irã. E ele teve negociação após negociação tentando resolver as coisas. E basicamente ele diz: Eles são canalhas, sabe? Ele fica irritado. Um bando dessa escória. Você não pode confiar na palavra deles. Para mim, acabou. Ele fala sobre tudo isso no puro estilo Trump. Vamos assistir rapidinho só para ter uma atualização impressionante sobre o Irã. Assista. É uma pergunta muito interessante. Para mim, acho que acabou. Não quero mais lidar com eles. São escória. Sabe o que é isso? Eles são escória. São pessoas doentes. São liderados por pessoas doentes. E eles são pessoas cruéis e violentas. Se tivessem uma arma nuclear, usariam. Para mim, acabou. Vou falar com nossos negociadores que querem negociar e são boas pessoas. Steve Witkoff, Jared Kushner, mas eles têm que voltar para mim. Para mim, lidar com eles é só perda de tempo. São mentirosos. Nós fazemos um acordo. E então, se eu faço um acordo com ele, temos um acordo. E ele sai, conversa, fazemos um acordo. Todos concordam. Nenhuma arma nuclear. Fazemos um acordo. Eles saem, falam à imprensa e dizem: nunca conversamos sobre isso. Tem algo errado com eles. São malucos. No que me diz respeito, acabou. Retomamos depois que passarmos pelo funeral. E aí? Isso quer dizer que as conversas no Irã não voltarão? Eu não me importo. Eles podem conversar, mas acho que estão perdendo tempo. Eles são um bando de mentirosos. Eu faço isso a minha vida toda. Tudo o que eu faço são negociações. Foi assim a minha vida toda. Foi assim que me tornei presidente. Acho que isso também é uma negociação, né? Mas eu ganhei muito dinheiro, tive muito sucesso. Eu tive um sucesso tremendo. Tudo o que eu fazia, eu tinha sucesso. Eu lido com esses caras e digo que são de outra escola. Mentirosos, trapaceiros e pessoas doentes. Eles machucaram o próprio povo. Eles mataram 54 mil pessoas até agora que estavam protestando. Quando perguntam por que não tomaram o poder, é porque estão mortos, foram assassinados. Ninguém tomará o poder. Não tem armas, enquanto o outro lado possui metralhadoras. E eles estão matando essas pessoas. A imprensa não noticia isso. Mas eles são pessoas más. Eles são pessoas más. E, sinceramente, eu não quero perder meu tempo com eles. Agora vou deixar nossos negociadores maravilhosos continuarem conversando se quiserem, mas não vejo isso acontecendo. Eu não gosto dessas pessoas. Sabe disso? Eu gosto dele. Eu gosto dos líderes. Acho que gosto de todos esses líderes. Eles o amam. Acho que não trataram os Estados Unidos de forma justa com as pessoas. Tudo bem, mas não gosto deles. São sensatos, racionais, bons, a maioria. Não gosto de alguns, para ser honesto, especialmente de uns dois. Bem, é porque praticam taquia. E isso é simplesmente, sabe, a gente diz uma coisa e pode dizer o que quiser. E enquanto isso for em prol da causa ou do nosso sistema de crenças ou para avançar a causa, isso é taquia. Basicamente, você pode mentir pelo bem maior. E isso faz parte da ideologia religiosa de toda essa confusão. Agora, aquilo pelo que estou crendo é um avivamento naquela nação. Há muitas pessoas vindo para Jesus no Irã e nós estamos firmes nisso. Nós cremos na bondade do Senhor na terra dos viventes, no Irã. Sim, sigo firme acreditando que um dia veremos cruzadas lá e um avivamento naquela terra, onde as pessoas vêm para Jesus. Isso começa a mudar a cultura de forma forte. Vai ser interessante ver como isso se desenrola. Mas eu acho que ele vai terminar o trabalho, vai concluir o que começou e veremos como isso vai acontecer continuamente. E tem várias coisas acontecendo, uma atrás da outra. Agora, isso é interessante. A equipe me mostrou algo. Isso é fascinante. Estou tentando lidar com isso. Então, um pouco de esperança hoje. Um pouco de esperança, Maria. Coisas que estamos reconhecendo. Aqui está o que você precisa reconhecer. Houve um terremoto na Venezuela. Esse terremoto na Venezuela aconteceu, você sabe, há dias e dias atrás. E apenas nas últimas horas ou nos últimos dias aconteceu um milagre. E eu quero que você considere qual é esse milagre e as ramificações disso. É bem intenso quando você pensa em como isso é profundo.
Então, aqui está o que vamos fazer. Vamos mostrar o vídeo e vamos mencionar isso. E eu acho que isso não é nada menos do que um milagre absoluto. Então, o que eles fizeram foi descobrir. Após os 2 terremotos na Venezuela, uma mãe foi resgatada e seus filhos foram resgatados com vida 11 dias depois do terremoto dos escombros. E uma mãe salvou seus filhos amamentando-os por 11 dias. Isso é milagroso. Vamos assistir a este trecho. Ei, não puxe com tanta força. 11 dias. Tira a menina, tira a menina. Você está sufocando mais o menino, pai. Tira ele. Tira o menino primeiro, pai. Tira o menino primeiro, limpa os escombros. Tira a menina, tira a menina. E a menina, você também não consegue tirar a menina? 3.500 pessoas perderam a vida. 16 mil pessoas ficaram feridas. Mais de 17 mil ficaram sem casa, mas eles encontraram uma mãe com seus bebês, 11 dias debaixo dos escombros. Isso é incrível. Sabe, se algum dia você achar que está difícil para você, é só assistir esse vídeo. Veja o vídeo. Não é incrível? Agora, deixa eu olhar bem para você. Milagres estão acontecendo, é algo profundo. Estamos passando por isso e quero falar sobre isso. Conversamos sobre o tema e mencionei no início a narrativa de falsa bandeira. O que vem a seguir? O que os próximos 4 anos reservam? Vou fazer um vídeo resumido aqui sobre o CERN. Quero analisar isso e depois vamos entrar no assunto. Vou até o quadro. Vamos falar sobre algumas coisas de forma profética. Essa postagem comenta que pode ser coincidência, mas uma personalidade das redes está destacando isso. Talvez seja tudo coincidência, mas quantas coincidências são necessárias antes de virar um padrão? Será que achamos que o CERN está envolvido com padrões, coisas baseadas em padrões na sociedade? Bem, vou comentar sobre isso depois que assistirmos a esse trecho. Só assista, acho que ele resume bem. Já falamos bastante sobre o CERN neste programa. Mas preste atenção nesse reconhecimento de padrões ou narrativa sobre o que acontece toda vez que o CERN é ligado e desligado. Assista. O CERN será desligado na próxima semana e pessoas já estão entrando em pânico. No dia 29 de junho, o grande colisor de hadrons do CERN está programado para ser desligado até 2030 e as pessoas estão começando a perceber um padrão. O CERN foi ligado pela primeira vez no ano de 2008. Em poucos dias, Wall Street entrou em colapso e o mundo foi lançado na pior crise financeira desde a Grande Depressão. Então, o CERN entrou em sua primeira grande paralisação em 2013. Em menos de 24 horas, um enorme meteoro explodiu sobre a Rússia em um dos impactos mais poderosos da história moderna. Então, o CERN entrou em seu segundo longo período de paralisação de 2018 a 2022. E o que aconteceu nesse período? Uma pandemia global, lockdowns em todo o mundo, caos nas cadeias de suprimentos, colapso econômico, agitação política e um mundo que nunca voltou ao normal. Agora, o CERN vai entrar em paralisação novamente, desta vez até 2030. Enquanto a IA explode, as guerras se intensificam, os governos promovem identidades digitais, os Estados Unidos se aproximam do seu 250º aniversário e o CERN prepara um colisor ainda maior para o futuro. Talvez seja tudo coincidência, mas quantas coincidências são necessárias antes de virar um padrão? O que você acha que vai acontecer nos próximos 4 anos enquanto o CERN estiver fora do ar? Então, é sobre isso que eu quero falar. Conversei ontem com o profeta Brian Gibson. Ele riu dos meus bons comentários. Ouvi dizer que eles não pagam a conta de luz. Por isso fecharam tudo lá. Liga o gerador. Brrr, é. Alguém arrancou o plug? Ele saiu da tomada de novo. Uau. CERN. Conecta de novo, mano. Nathan, você só tinha uma tarefa? Você só tinha uma tarefa, Nathan? As turbinas eólicas não estão funcionando. Precisamos de um grande reset. Liga o disjuntor. Enfim, você coloca debaixo da pele. Tá tudo bem, então tanto faz. Então você tem... Mas percebo algo. Eu estava conversando com o profeta Brian Gibson e falei isso para ele. Estávamos discutindo sobre isso. E algo que eu quero que você considere é que o CERN parou. Eles desligaram no dia 29 de junho ou julho. Certo.
Pouco antes do dia 4, aquele vídeo foi antes disso acontecer. Havia algo interessante no ar, até mesmo chegando no dia 4. Teve uma tempestade. Eles tiveram que adiar o discurso que o Trump estava fazendo. Mesmo assim, conseguiram contornar a situação e fizeram Há algo interessante nisso. Acredito que seja um sinal profético. A tempestade se aproximava e mandavam as pessoas embora, achavam que não seria possível, mas Trump fez. Só que mais tarde que o previsto. Agora, com o CERN sendo desligado, eu não sei onde isso começa e termina, mas eu sei disso. Eu sei disso. Há muita frequência na vida, no ar, energia. É como se eu pudesse soar como o Yoda. A força nos cerca, certo? É a força que une todas as coisas. Agora, isso é besteira, mas eu simplesmente adoro isso. Mas eu não dormi muito. Então, vou deixar o café pregar hoje, mas eu quero dizer para vocês... Você deve desaprender o que aprendeu. Então, é isso, beleza. De nada a todos, e desculpem, mas quero dizer... Nunca imitei o Yoda na vida. Aquilo foi espontâneo. Foi a primeira vez. Fiquei pensando como isso é surreal. De nada. De nada. Meu Deus, não existe tentar, certo? Faça ou não faça. Não existe tentar. Tá bom, tanto faz. Pequeno demônio de orelhas pontudas, eu te amarro, demônio. Se Yoda aparecer no seu quarto, tome autoridade e diga, saia, Lúcifer. Você precisa assumir o controle daquele carinha de orelhas pontudas. Dizem que ele é um oráculo, mas é só um diabinho. Olha pra ele, um pequeno demônio. Não. Ele é um verdinho, é isso. Aí está. Um amiguinho verde. Você já percebeu que existe tipo um culto em torno de Star Wars? E é isso mesmo. Ocultismo. Literalmente tem um espírito nisso. Gosto de um bom entretenimento, claro. A gente curte isso. Falo só das pessoas obcecadas por isso. Eles gostam um pouco disso. Eu lembro quando Guerra nas Estrelas, o primeiro, saiu em 99. 99. As prequelas foram lançadas. E as pessoas estavam largando seus empregos para ficar na fila esperando para entrar lá. E elas diziam, sabe? E aí quando entrevistaram alguém, a pessoa disse, eu tive que colocar minhas prioridades em ordem. Meu Deus. Fiquei impressionado como isso está sendo para você hoje. Enfim, dito isso, alguém acabou de dizer, deixa o Yoda em paz. Tá bom, Steve. Steve, eu te entendo, cara. Certo. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Tem uma frequência no ar. Certo. E foi isso que me levou à força. Sim. Ela nos cerca. Ela une as coisas. Certo. Eu costumava ser uma fã hardcore de Star Wars. E então eu acordei. Foi ótimo. E você não pode... certo. Tem gente que precisa, vomitar os sabres de luz, né? Certo. Mas dito isso, tem algo sobre frequência. Então, quando estamos falando sobre o CERN, eu estava conversando com o profeta Brian. A gente estava entrando no assunto. E eu tenho que contar para vocês. Algo aconteceu quando o CERN foi desligado e havia um tipo diferente de paz no ar. Algumas pessoas nem entendem do que falo. Sou hipersensível, por isso preciso ir para as montanhas e orar para recarregar minhas energias. Sei que isso parece engraçado e as pessoas duvidam. Eu não faço isso por causa da distância. Eu faço isso por causa da proximidade. Eu faço isso porque, quando eu oro, muitas vezes consigo me afastar do que eu chamo de trânsito espiritual ou de situações em que você fica cercado de muita atividade de pessoas e de coisas que você sente. Quando eu me afasto e oro e tenho muita privacidade, sem nada por perto, isso começa a crescer dentro de mim, como se eu ouvisse o Senhor mais claramente. Eu sinto paz na minha alma, isso simplesmente me ajuda. Mas quando o CERN foi desligado, eu não sei, algo começou a ficar mais pacífico na atmosfera. Agora, isso não significa que vamos ver só calmaria, mas realmente tem algo acontecendo ali. Muitos estão dizendo e sentindo isso, então eu comecei a orar sobre isso. E eu pensei, ok, a correlação do CERN ficar fechado por 4 anos, eu acredito, vai até entre agora e 2030. Certo? Ou 2030, e tem algo acontecendo com isso. Então eu vou entrar nesse assunto em um instante, mas eu realmente acredito que o Espírito do Senhor está abrindo um caminho para nós. Ele está abrindo um caminho para revelar sua bondade, e eu tenho uma palavra sobre isso. Deixe-me
Deixe-me rascunhar algo no quadro. Para a lua. Vamos para o quadro. Para o quadro. Hora de receber uma revelação profética. As pessoas dizem, José, quando você vai para o quadro, por que você chama isso de profecia? Olha, eu não disse que sou o melhor profeta e não disse que sou melhor do que outras pessoas proféticas. Eu sei quando Deus fala comigo e processo isso do meu jeito. Vejo coisas e isso às vezes me ajuda a esboçá-las. E às vezes eu vejo coisas de forma espontânea e tudo mais. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou para o quadro. E então eu quero entrar em algumas coisas que eu acho que vão realmente nos ajudar. Agora deixe-me começar o que estou prestes a mostrar para vocês com isso. Nós dissemos isso ontem, Heather. Você não pode lutar as batalhas espirituais ou mesmo as batalhas naturais na carne. Você não pode lutar contra as trevas ou o diabo no terreno da carne. Você tem que arrastar essa batalha, o âmbito da carnalidade, o âmbito da guerra. Você luta contra o diabo, mas não nos termos dele. Você luta contra ele nos seus termos, o que significa que você o arrasta do âmbito da carne para o âmbito da fé. O diabo é um diabo carnal, ele é um diabo da carne. Ele quer que você use só seus 5 sentidos e o natural. Não lute com ele assim, você vai perder. Sim, se você está em uma luta, você traz essa batalha para a fé. Você traz a luta carnal para a fé e você vai vencer. E é isso que Deus está dizendo para você. Mas eu queria fundamentar o que estou prestes a te mostrar com essa afirmação. Então deixa eu entrar nisso agora. Vamos lá. Parte disso também é verdade. Se você se ofender, vai perder. Você vai perder. É por isso que você não pode se ofender, você não pode cair na carne. É isso. A ofensa é pior do que o pecado. É. Tipo, você sabe, pecado carnal. É. Ofensa, eu acho que o pior pecado do mundo é o pecado da justiça própria. É. Eu consigo, Jesus. É. Eu sou melhor do que aquela pessoa. É. É isso que a gente tem que evitar. Mas quando estamos falando de guerra espiritual pesada, de quebrar julgos, de luta pesada, a guerra já está vencida. E nós precisamos nos posicionar como se ela já estivesse vencida. Mas há estilhaços. Existem consequências naturais para as decisões das pessoas. O diabo não pode fazer nada sem a permissão dos seres humanos. Você precisa saber, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas quando fala sobre fortalezas ou pensamentos altivos, isso realmente sabe, como eu escrevo sobre isso em Punindo as Trevas. A maior batalha é quando as pessoas têm uma guerra em sua mente. É aí que está a verdadeira batalha. Então você precisa punir as trevas. Você pode conseguir esse livro em josephbond.com. Isso vai te ajudar. Mas ouça, a maior batalha é a guerra na sua mente. Em outras palavras, agentes morais livres, seres humanos, são aqueles que ou cooperam ou desafiam os poderes das trevas. Quando você desafia os poderes das trevas, você se ergue com poder e está no espírito de fé e você vai vencer todas as vezes. Mas o problema é que o diabo já foi derrotado, mas ainda há pessoas que seguem seus conselhos, dando ouvidos à sua persuasão. E quando você aceita a persuasão do diabo, então você se torna um agente das trevas, saiba você disso ou não. Quando falamos sobre principados e potestades, e sobre derrubá-los, lugares altos, tudo isso, a maior parte dessa conversa acontece na mente. Sim. Diz para levar todo pensamento cativo, lançar por terra pensamentos elevados, coisas altas na sua mente, e então você pune isso, você pune esses pensamentos. Você os coloca sob a autoridade de Jesus e pune todo pensamento ímpio, levando-o cativo. É nesse ponto que começamos a vencer. E esse é o ponto. Mas deixe-me falar sobre isso. Certo. Então eu vi, sabe, eu estava orando e comecei a ver isso. Eu vi, sabe, então estamos em 26, eu vi NT 7 em diante. Então, em algum lugar nesse fluxo da passagem do tempo, eu comecei... Desculpe, isso foi demais, mas você reconhece isso, que havia um fluxo acontecendo no tempo. Estamos seguindo em frente e a sociedade está tendo seus altos e baixos. Isso é a instabilidade redentora que mencionei. E então eu vi como se fosse um evento. E esse evento foi uma paralisação global. Tudo bem. Essa paralisação poderia acontecer de várias formas, mas a conversa foi antes do evento. E depois.
Todo mundo se lembra do 11 de setembro. Se você já era velho o suficiente para estar por aí, quando o 11 de setembro aconteceu, quando aquilo ocorreu, você consegue se lembrar onde estava, se já tinha idade suficiente para entender o que estava acontecendo. Se eu perguntasse para você, onde você estava quando o 11 de setembro aconteceu, muitas pessoas diriam, eu estava aqui. Você se lembra vividamente, você se lembra do que estava fazendo, você se lembra de onde viu as imagens pela primeira vez. Você lembra do que acontecia naquele dia porque marcou muito a sociedade. Tem algo acontecendo aqui que eu vejo chegando e que será parecido com isso. Agora vamos trazer a narrativa do CERN, certo? Agora, CERN, não estou dizendo que isso é a resposta definitiva, mas tem algo nisso. Agora, só para quem não sabe, o CERN é onde eles têm o Grande Colisor de Hadrons, o LHC, o Grande Colisor de Hadrons. Só para um entendimento simples, é onde eles têm um anel de 27 quilômetros subterrâneo e fica a cerca de 100 metros de profundidade na fronteira da Suíça. E eles disparam partículas que são tão pequenas, muito pequenas, em nível atômico, eles as lançam ao redor desse anel, umas contra as outras, a quase a velocidade da luz, e então elas colidem. E quando elas colidem, o que acontece é que nessas colisões eles então as observam. Eles observam isso. Ou seja, eles observam essas colisões, eles fazem medições, leituras e tentam descobrir as origens do universo e a partícula de Deus que dizem ter encontrado. Eles falam sobre matéria escura que afirmam entender agora todas essas coisas. Mas a conspiração, ou aqueles que são mais informados, e nós já fizemos muitos programas sobre isso, mostrando vídeo após vídeo da agenda demoníaca luciferiana no CERN. E parte disso é porque eles têm a deusa Shiva no pátio, a destruidora de mundos, por exemplo. Há muitas coisas nisso que você reconhece. Eles já fizeram rituais ocultistas e disseram que era só por diversão. Aparentemente, eles tiraram a vida de alguém diante das câmeras no pátio como um ato demoníaco de adoração luciferiana, alegando ser apenas encenação. Um jornalista presenciou e ficou apavorado. Acho que ainda é possível encontrar isso no YouTube. Muitas coisas aconteceram lá. E assim, seguimos. Um homem chamado Bertolucci, há cerca de 15 ou 20 anos, era chefe do CERN e afirmou que eles abririam passagens por onde coisas passariam e também enviariam coisas de volta. E não sabemos o que são essas coisas. E muitas pessoas supõem que ele estava falando sobre portais. Que eles poderiam, de fato, através dessas colisões e outras coisas, outros meios, abrir portais para o reino do Espírito. Dizendo, estamos apenas indo para outras dimensões. Sim, o reino do Espírito. Estamos fazendo o que eles fizeram com a Torre de Babel. Agora, quando você olha para isso, 26, 27, 28, 29, até 2030, e o CERN agora está desligado. Está fechado. Ok, o CERN está fechado. E até mesmo Stephen Hawking falava sobre o CERN. E quando ele falava, ele dizia, minha preocupação é que vocês vão criar um buraco negro e ele vai engolir o planeta inteiro. Stephen Hawking disse isso. Ok, e você reconhece essas coisas. Então, diferentes pessoas tiveram preocupações sobre isso. Mas então, quando eles ligam isso, muitas pessoas dizem que isso cria o efeito Mandela, ou que há diferentes coisas acontecendo que, você sabe, alteram sua realidade, mudam as coisas e suas memórias são de um jeito, mas então a realidade parece diferente, sabe? Eu não sei onde isso começa e termina. As redes sociais foram injustas ao sensacionalizar esses fatos, mas é isso que sabemos. Eu tive um amigo que foi lá e realmente adquiriu dados pessoalmente do CERN e começou a discutir isso com a gente. Agora tem muita coisa acontecendo com isso. E eu quero simplesmente dizer o seguinte. Eles acreditam que quando o CERN está ativo, cria uma frequência estranha no ar e na Terra, deixando as pessoas desconfortáveis, com tensão e pressão. De repente, quando ele é desligado, não há pressão como antes. Talvez isso seja só uma ideia onde você está olhando para as coisas e diz, ok, está desligado. Então, psicologicamente, você simplesmente diz, ok, parece melhor agora. Mas sabe, eu não sabia o dia em que caiu até depois, e havia uma leveza no ar. Você vai ter que discernir isso. Você tem que ver se isso é realmente verdade para você, ou seja lá o que for. Mas eu quero dizer o seguinte, então, está desligado por 4 anos. Vai ficar desligado por 4 anos. Abre de novo. Em 2030,
Agora, qual é o grande lance de 2030? Bem, é o ano do grande reset. Seguidores de Lúcifer que desejam avançar querem começar a afirmar: este é o ano. Este é o ano. Este é o ano que Lou fez ou que Lou planejou. Lou vai se alegrar. Lou vai se alegrar e será sombrio nisso. E será. É isso aí. Tá cedo e eu tudo bem. Então agora você reconhece isso. Este é o ano em que a OMS vai tentar aparecer. Tudo bem, tanto faz. Mas vamos amarrar isso. Estou te dizendo agora, nós vamos frustrar o grande reset pela palavra do Senhor. Mas em 2030 o CERN abre novamente e eles estão construindo no CERN agora pelos próximos 4 anos. E eles vão abrir com 10 vezes mais potência do que já teve antes. Eles estão tornando isso 10 vezes mais forte nos próximos 4 anos e então vão reacender o CERN, ligar o interruptor, ligar de novo na tomada, eles vão religar o disjuntor. Eles vão ativar as parques eólicos, seja lá o que façam. Isso é coisa de Doofenshmirtz, é sério. Logo estaremos prontos para o mundo, certo? Agora, quero comentar sobre essa situação. É muito interessante, nós vamos atrapalhar o grande reset, eu sei disso porque estou prestes a mostrar o porquê. Mas toda essa situação, com 10 vezes mais poder do que o que eles vão fazer lá, tem um monte desses, sinceramente, uns palhaços que acham que Lúcifer é realmente o verdadeiro herdeiro do trono do céu. Eles acreditam nisso, por isso agem assim. Tudo faz parte da agenda deles para eliminar a população e derrubar a humanidade, como tentaram em 2020. Eu acho que 2020 foi um teste para algo que está por vir. Eu acredito que essa grande paralisação, seja agora ou até aqui, para onde quer que isso esteja sendo direcionado, ou que as forças das trevas querem provocar isso através desses figurões e suas torres de marfim que estão tentando controlar o planeta. Eu acredito que quando isso acontecer, isso vai abalar a sociedade. Será algo poderoso, mas acredito que podemos impedir. Sim. Já atrapalhamos muita coisa, mas agora eles só mudaram para outro caminho. Então, eu acredito que isso pode envolver IA. Certo. E há muitas coisas assustadoras sobre IA. Acredito que isso pode envolver nosso sistema financeiro. Isso pode envolver uma guerra. Não uma guerra localizada, mas uma guerra em grande escala, uma guerra global. Isso pode envolver armas nucleares. Isso pode envolver, por mais engraçado que pareça, uma erupção solar. Ou uma mistura de tudo isso. E ao observar, ainda vejo o oceano. Algo ainda está por vir do oceano. E algo ainda está por vir do subsolo. Você já viu o Círculo de Fogo? Círculo de Fogo. Estou só brincando, desculpa. Agora olhe para isso. Então estamos olhando para todas essas coisas. Eu vejo isso chegando, mas aqui está o que eu quero dizer para você. Aqui está a resposta para tudo isso. A resposta para toda essa má conduta, todas essas coisas malucas e insanas, é Isaías 10:27. E eu digo isso sobre nossos parceiros o tempo todo, a tribo de Isaías 10:27, por quê? Agora, qual é a data de hoje? Eu tentei escrever essas coisas no quadro. É 7 de julho, é o 8º dia. 8 de julho, errei feio. Bom dia. 8 de julho de 2026 é onde estamos. Ok, então Isaías 10:27, sobre o que está falando? Está falando sobre o povo de Deus que estava sob opressão de uma sociedade, um governo, um reino que os oprimia. Eles estavam sendo oprimidos. Isaías 10:27, muitas pessoas, especialmente em círculos pentecostais carismáticos, fazem referência a isso, e a unção destruirá o jugo. Certo? A unção destruirá o jugo. E as pessoas dizem isso e você fica tipo, sim, a unção, destruirá o jugo, certo? Você entra nessas situações e as pessoas seguem esse caminho. O ponto é, acredito nisso.
Quando estamos na presença de Deus, a unção mencionada em 1 e 2 João é real, não é mentira. Existe uma unção do Espírito de Deus, uma marcação feita por Deus, como um óleo pastoso colocado sobre as pessoas para marcá-las. Mas quando se fala que a unção destruirá o jugo, a palavra unção no hebraico significa gordura, crescimento. Na verdade, está se referindo à musculatura. Certo. Agora, aqui está o motivo de eu estar dizendo isso, porque quando diz em Isaías 10:27, a unção destruirá o jugo. Esse não é o ponto de partida ao ler Isaías 10:27. Vamos analisar isso rapidamente nas Escrituras. Então estou aqui, deixe-me mostrar para você no quadro. Diz assim: acontecerá naquele dia que o seu fardo, ou seja, o fardo do reino que é colocado sobre o povo de Deus, os reprimindo, os oprimindo. Diz que o seu fardo será tirado do seu ombro. Todo mundo olhe para isso. Primeiro, ombro. Depois diz, e o seu jugo do seu pescoço. E diz, e o jugo será destruído por causa do óleo da unção. Então você tem ombro, pescoço e a completa destruição do jugo. Ombro, pescoço, destruição do jugo. Mais uma vez, o ombro, o pescoço e a destruição do jugo. Mas sobre o que estamos falando? O que faz um jugo? Um jugo prende, como em um boi. Um jugo prende um animal de carga ou um animal de trabalho. O jugo prende o boi, tornando-o obediente à vontade de quem o conduz. Agora, o que isso está dizendo é que naquele dia, o jugo será, antes de tudo, tirado do ombro, ok? Então, vemos isso aqui. Vamos começar assim. Vamos subir o ombro. Certo. O ombro, antes de tudo, você vê o jugo sendo tirado dele. Ok, isso é 30 vezes, certo? A palavra de Deus diz que a semente cai em boa terra e algumas crescem 30, 60 ou 100 vezes. Agora reconhecemos que o pescoço é a próxima parte. Sobre o que o pescoço está falando? O ombro representa o peso, a carga. Muitas pessoas experimentam um rompimento de 30 por 1 na vida. Elas experimentam Deus e isso tira o peso dos ombros delas e elas dizem, estou livre. Nunca se sentiram tão bem na vida, mas isso não é o fim. Muitos param aí e dizem, Jesus me libertou, estou livre. Mas isso não é o fim. Quando chega ao pescoço, ele indica para onde sua cabeça vai. Em outras palavras, sua visão, o que Deus te chamou para fazer. Quando a unção tira o jugo dos ombros, você fica mais leve, você pode se mover. Quando afrouxa no pescoço, de repente você recupera seu campo de visão. Você passa a enxergar com mais clareza o que Deus te chamou para fazer. Esse é o pescoço. Isso é 60 por 1. Mas no final, o 100 por 1. O 100 por 1 é quando o jugo é destruído. Em outras palavras, não é mais leve, não é mais uma visão expandida. 100 vezes mais é quando o jugo é absolutamente destruído e você agora está completamente em liberdade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é 100 vezes mais. Quando a unção faz isso, do que está falando? A unção neste versículo está realmente se referindo à musculatura do boi. Em outras palavras, o pescoço dele cresce, ele fica mais forte, ele fica mais forte. O povo de Deus se tornou tão poderoso tendo filhos, eles se tornaram um grupo tão grande de pessoas por terem filhos, aumentarem suas famílias e simplesmente crescerem que já não podiam mais contê-los. Em outras palavras, a aplicação prática para você é que quando você cresce no chamado de Deus, você está crescendo na palavra de Deus. Se você está crescendo naquilo para o qual Ele te chamou para fazer, chega um ponto em que você fica mais leve. Você pensa, ok, isso é incrível. Em segundo lugar, você começa a perder aquele jugo ao redor do seu pescoço. Ele vai afrouxando. Você passa a entender melhor o propósito que Deus te deu, até alcançar o cêntuplo no seu chamado, tornando impossível que o jugo permaneça sobre você. Ele simplesmente cai. Ele é destruído, não serve mais para nada. O boi ficou tão musculoso que cresceu além do jugo. Ele arrebentou. Você está crescendo além dos seus limites. Sim, é isso que isso significa. Agora, como isso se aplica a isso? O corpo de Cristo, cada um cumprindo seu papel e achando seu lugar. Por isso, ao orar, você faz o que foi chamado, está no processo e avançará de 30, 60 a 100 por 1. Primeiro faça isso individualmente, depois em grupo. Quando fazemos isso em conjunto como o corpo de Cristo, porque estou tentando lembrar o Salmo, mas diz que o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. As moradas de Jacó simbolizam silos, denominações e pessoas distintas, todas separadas e agindo por conta própria.
Mas quando você vai aos portões de Sião, é o corpo coletivo e corporativo de Cristo que se levanta. Se fizermos 30, 60, 100 vezes juntos, pararmos de brigar e nos unirmos, nos levantaremos e seremos a superpotência número 1 espiritualmente. E parar com essa besteira de 10 vezes em 2030 e frustrar o grande reset, do mesmo jeito que fizemos saindo de 2020 para 21, 22, 23, 24, começamos realmente a virar o jogo. E eu acredito que vamos ver isso, Isaías 10, 27. Então, quando as pessoas dizem que é misticismo, é a unção que despedaça o jugo. Acredito que ao encontrar o Espírito Santo, você se liberta de muitas coisas, mas aqui falamos de um avanço de 30, 60 ou 100 vezes. Isso é progressivo. Você vai de força em força até aparecer diante de Deus em Sião. Em outras palavras, há uma jornada de avanço. Eu acredito que os próximos 4 anos representam uma jornada de avanço até 2030. É nisso que estou crendo em Deus, é isso que estou vendo e quero colocar isso na mesa. Vamos para 1 João capítulo 5. E vamos começar no versículo 3. 1 João capítulo 5, versículo 3. 1 João 5, 3. Não é maravilhoso? Sim, estamos tendo um avanço hoje. 1 João 5, versículo 3. Quero que você veja isso diretamente na palavra de Deus. Vai ser muito útil para você e eu creio que Deus vai abrir um caminho para você em meio a tudo isso. Ouçam, senhoras e senhores, o Espírito do Senhor traz discernimento revelador. Agora vejamos 1 João 5,3. Começa dizendo: pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Antes de tudo, não há só 10 mandamentos, mas 613. 613 leis, mandamentos, e Tiago diz: se você quebrar um, é culpado de todos eles. Então, eu só sugiro que você se entregue a Jesus e cumpra todos os mandamentos crendo nele. Sim, 1 de João 5, 3. Seus mandamentos não são pesados, mas há 2 mandamentos que ele nos dá nas epístolas, onde ele diz: ame, creia naquele que ele enviou e ame o seu próximo. Esses são nossos 2 mandamentos. Agora, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus. Agora, se você é salvo, você é nascido de Deus, você é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você é salvo no Espírito. Porque todo aquele que é nascido de Deus, o que vence o mundo? A palavra mundo aqui é a palavra grega cosmos, com K-O-S-M-O-S, cosmos. E ela não se refere ao céu, nem às estrelas. Ela representa uma sociedade ou o público. É isso que cosmos significa. Então, quando diz que tudo o que é nascido de Deus vence a sociedade, é isso que quer dizer. Sim, e esta é a vitória que venceu a sociedade. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. Acho que é a nova versão transformadora que diz que a nossa fé é o poder que faz o mundo ou a sociedade se ajoelhar. Sim, ok, então o que estou dizendo? Sim, o que estou dizendo para você é o seguinte: a palavra de Deus nos mostra que, quando você nasce de novo e está firme na fé e cresce, você vai de força em força, de glória em glória. Você encontra o seu lugar no corpo de Cristo, coletivamente, cada crente, e então, unidos, nós vencemos a sociedade. É isso que está sendo dito. Sim, e fazemos isso pela nossa fé. O que você acha disso? Heather, sim. Com certeza sim. Isso tudo tem a ver com a aliança. No momento em que você entra na palavra de Deus e sabe o que te pertence. Sim, você. Você não precisa ser preso por nada. Você não. Certamente não por este mundo. Não, não precisa. E quanto mais você treina e treina seus sentidos... Isso mesmo. Treine seus sentidos renovando sua mente com a palavra de Deus. Sim, quero dizer, isso não é para todo mundo, mas eu comparo com o filme e falo sobre isso de vez em quando. Eu não sei, talvez seja meu rim de homem. Uau, é. Para quem não sabe, Heather fez um transplante de rim há muitos anos. Teve insuficiência renal hereditária nos 2 rins. Sim, e depois de 5 anos de altos e baixos milagrosos, sim, você ficou com um rim novo. Amém. E então... De um homem. Ninguém era compatível, mas alguém foi. Graças a Deus. A história é engraçada, porque você nem deveria saber disso, mas enfim. O médico e a enfermeira acabam te contando sem querer. Sim, foi totalmente sem querer. Grandão da Geórgia. Grandão da Geórgia. Foi aí que eu voltei para o quarto tarde da noite.
Às vezes, depois do seu transplante, você estava na cama gritando, assistindo o UFC. E NBA clássico? Os clássicos da NBA, especificamente o Chicago Bulls, sim. E o Dream Team nas Olimpíadas dos anos 90. Sim. Sim. Com asinhas picantes, sim. Com asinhas picantes. E eu diria, e aí, mano? Sim, só um parênteses sobre isso, mas eu comparo com o filme Ip Man, que é um filme... Me dê 10 deles. Sim, me dê 10 deles. E é porque ele tinha os sentidos treinados. Sim, ele era tão treinado e habilidoso na arte de... Era Hapkido? Acredito que não. Era Wing Chun Wang Chen. Wang Chen. Mas, de qualquer forma, quando você tem seus sentidos treinados, não importa o que esteja acontecendo no mundo, você pode andar com confiança. Sim, porque você tem essa submissão, você tem sua mente sob a autoridade de ser renovada pela palavra de Deus. Então, por isso, você não tem medo, você não tem nada disso, você realmente anda com confiança. Sim, então, quando a sociedade está enlouquecendo e aí você sabe que Jesus venceu o mundo ou venceu a sociedade, você pode viver nela sem medo. Sim, é isso mesmo, você pode, Sim, você é guiada pelo Espírito Santo. O principal é superar o medo em uma era atual de maldade. Eu acredito que o grande operação de falsa bandeira que eles querem trazer é para chocar a sociedade. Agora falamos sobre o projeto Bluebeam, tema que abordo em Punindo as Trevas. Se não sabe, projeto Bluebeam são armas de distração em massa. Esse é um capítulo inteiro que eu trato aqui, esses planos nefastos que eles têm. Eu até falo sobre a religião do clima, sabe? A gente não está ouvindo muito sobre isso agora. Com a chegada dos centros de dados, você já sabe o que ocorreu com os combustíveis fósseis, sua pegada de carbono e essas coisas. E eles querem colocar todos nós nessas coisas, você sabe, comendo insetos e tudo isso. De repente surgem centros de dados e ninguém comenta o impacto ambiental, pois tudo isso é mentira. Sim, isso me irrita. E muitos pregadores dizem, não, é sério, é de verdade. É tipo, vai lá pegar seu latte de soja e, sabe, com seu pulso delicado, entra lá e vai tomando, sabe, você não precisa de testosterona quando tem leite de soja. Então, quando você olha para essas coisas, tem que reconhecer o conjunto todo. Embora seja algo real. Yupi, só preciso pregar meu sermão e pintar minhas unhas. Então, quando você olha para esse quadro todo, todas as coisas que estão por vir, tudo o que está chegando... Eu escrevo sobre algumas das maiores questões que estão por vir neste livro. Uma delas não é só a mentira da religião do clima, que é o que ela é, a hipocrisia dessa coisa. Trato do projeto Bluebeam e acredito que várias dessas coisas vão acontecer. Vão tentar aprontar isso contra a gente agora, talvez nos próximos 2 anos com o presidente. Se vencermos as eleições de meio de mandato e vermos isso, poderemos de fato ver uma janela de 2 anos em que continuaremos avançando. Pode ser assim, mas acho que as pessoas vão pensar, não é tão ruim. Operação de falsa bandeira. Uma operação de falsa bandeira está vindo. Cisne negro e isso vem dessa forma. Bem, você pergunta, o que é um cisne negro? O que é uma operação de falsa bandeira? Aqui está um cisne negro ou uma operação de falsa bandeira. 2020. Alguns dizem que o 11 de setembro foi isso. Eu não sei onde isso começa e termina. Há muitas dúvidas em relação a isso. Eu não tenho informação suficiente para tirar uma conclusão, mas há muitas dúvidas. Especialmente quando o cara que comandava o país na época que você achava que era um cara bom, de repente você descobre que não era tão bom assim. E tem muita gente que você reconhece agora. Eu acredito que a crise financeira de 2008 foi uma operação de falsa bandeira, mesmo tendo sido induzida. Muitos acham que aquilo foi induzido, pois havia pessoas lucrando por trás. E você vê esse tipo de coisa acontecendo. Eu acredito que o Fórum Econômico Mundial, está preparando uma grande operação de falsa bandeira para colocar todo mundo sob o controle deles e sob o domínio deles. Já interferimos bastante nisso, mas ainda há muito por vir. Acho que esses centros de dados estarão ligados a uma grande operação de falsa bandeira envolvendo IA. Acho que a narrativa que o público receberá não será a realidade do que está acontecendo. Acredito que essas coisas estão chegando, mas creio que podemos mantê-las afastadas. Como? Pela nossa fé. Sim, pela nossa fé. Sim, e eu diria também treinando seus sentidos, sabe? Quando você coloca a sua mente no lugar certo, isso ativa ainda mais a sua fé. Sim, caminhe. Assim você passa a ver e pensar com clareza. E fazendo isso, sabe?
Olha, se a gente se unisse como o corpo de Cristo, sim, de verdade, tipo, se a gente realmente praticasse o perdão, tipo, perdoar de verdade seus irmãos e irmãs em Cristo, porque eu entendo, a dor causada pela igreja pode ser das piores, pois esperamos mais das pessoas. Quando um descrente faz algo, pensamos, estão passando por um processo. Eles estão trabalhando para o diabo, eles não sabem. Eles estão lidando com as coisas deles. Então você tem um motivo para justificar. Mas quando a dor vem da igreja, é diferente, né? Isso tende a... Você sabe, né? Você quase fica mais irritada, de certa forma, mas se você conseguir superar isso, treinando seus sentidos, sim, e realmente entrar no perdão, realmente fazer disso um ato de adoração, derramando isso diante do Senhor. Senhor, eu perdoo, mas me ajuda a perdoar. Sim. Ou quando a ofensa vem, você primeiro precisa saber imediatamente. Isso é só uma tentação batendo à sua porta. Isso é literalmente o inimigo tentando abrir uma fresta na porta e dizer: posso entrar aqui? Posso entrar aqui e bagunçar a sua mente? Posso entrar aqui e bagunçar seu coração para que você fique tão distraída, cega pela ofensa e cega pela dor? E se você conseguir superar isso e treinar seus sentidos, então chegamos a um lugar de força como o corpo de Cristo. E é a superação do fator 10x que temos falado aqui, onde, se realmente nos unirmos, não há nada que não possamos conquistar pelo poder de Jesus. Sim. Isso mesmo. A questão é que é exatamente o que você disse. No reino do inimigo, se você tentar lutar com ele na carne, ele é legalista. Você vai perder todas as vezes. Você com certeza vai perder nessa esfera. Mas quando você traz isso para o sobrenatural e para o espírito e entra nessa fé de que você acabou de falar, você vence isso com um espírito de fé, não apenas fé. Há diferença entre ter fé e ter espírito de fé. Isso mesmo. Você funciona nisso, você trabalha nisso, você respira nisso, você se move nisso. Você sabe qual é o verdadeiro fundamento da fé? A fé opera pelo amor. Nós sabemos disso. Mas o fundamento da fé é ter confiança e crença em Jesus. É isso mesmo. De verdade. E aqui está o motivo. Muitas pessoas ainda. Olha, eu aprecio que muitas pessoas celebrem as festas do Antigo Testamento. Eu acho que é um bom tipo e sombra. Acho que é algo bom para observar e fazer parte. Tudo aponta para Jesus. Tipos e sombras são bons. Colossenses diz que essas coisas são sombras do que estava por vir. O sábado é uma sombra do que estava por vir, mas a substância se encontra em Jesus Cristo. Então, agora que Jesus está aqui no Novo Testamento, que ele morreu, ressuscitou por nós e colocamos nossa fé no nome dele. Nós cremos em Jesus. Isso significa que toda a narrativa do Antigo Testamento, os 613 mandamentos, as leis, tudo isso foi cumprido nele. Então, por que estou dizendo isso? E muita gente diz, não, você tem que cumprir essas leis, você tem que cumprir todos esses mandamentos. Bem, você nem conhece todos eles, e se você não os conhece, você está descumprindo-os. E então, se você não os conhece, talvez queira considerar colocar sua fé em Jesus, que é o nosso sábado, que é a nossa paz, que é o cumprimento da lei. A lei não foi abolida, a lei é perfeita, sim, mas a lei é cumprida em Jesus. Então, quando você crê nele, você é um cumpridor da lei. Agora, dito isso, quero dizer algo sobre isso. Muitas pessoas não pensam dessa forma. Vamos rapidamente para Hebreus capítulo 7. Quero mostrar algo no quadro para vocês. Pai, rapidinho. Enquanto falavam sobre superar ofensas, tive uma imagem de alguém. Ok, faça isso. Eu tive uma imagem de alguém que perdeu uma pessoa querida e houve uma mágoa ou uma ofensa que aconteceu e você ficou sem um fechamento. Aquilo ficou mal resolvido. Então, em nome de Jesus agora, em nome dessa pessoa, só para você ouvir isso, em nome dessa pessoa, me desculpe muito. Me desculpe muito pela ofensa. Me desculpe muito por essa pessoa ter te machucado. Eu só senti isso por alguém de forma tão forte agora. Que essa pessoa tinha falecido também era uma ferida profunda na alma. E nossa... Obrigada, Jesus. Só em nome dessa pessoa, para que você ouça isso e encontre um fechamento, me desculpe. Me desculpe. Eu declaro vida sobre você agora. Eu declaro o poder de cura de Jesus sobre a sua alma neste momento. Sim, obrigada, Senhor. Sim. Obrigada, Jesus. E você vai ficar bem. Sim. Tudo está bem no reino. Seja pelo que você estiver passando, vai ficar bem. Sim. Sim, o sangue de Jesus sobre você agora.
Isso mesmo, o sangue de Jesus. A restauração do Senhor agora mesmo. Obrigada. Agora mesmo. Obrigada, Jesus. Agora mesmo. Isso está funcionando para você agora mesmo. Está funcionando. A presença de Deus está alcançando você agora mesmo. Obrigada, Jesus. Sim. Senhor, sim, eu sinto isso tão fortemente. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. O sangue de Jesus. Agora mesmo. Eu sinto isso agora. Ele está te alcançando agora mesmo. A presença de Deus está alcançando você agora mesmo. Isso acabou. Isso acabou. Acabou. O processo de cura começa agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela restauração. Obrigada, Jesus, pelo poder de cura de Jesus no nível da alma. Obrigada. Ele veio para curar os corações partidos. Sim. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Vi Irene e outros dizendo, sou eu. Uau. Então receba isso em nome de Jesus. Sim, Senhor. Obrigada. Senhor, sim, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Amo quando o Senhor ajuda as pessoas. Quero compartilhar uma coisa enquanto entramos nisso e já voltamos. Vamos ministrar para você hoje. Vai ser poderoso. Você não vai querer perder isso. Fique conosco por um momento. Vai ser forte. E mais uma vez, obrigado aos parceiros. E se você quiser se juntar à família de parceiros, josephs.com é o caminho. E nós vamos ligar para você regularmente. Vamos ligar para você. Espero que você se torne um parceiro hoje. Tenho mais coisas proféticas para compartilhar com você agora, mas quero simplesmente agradecer aos nossos parceiros. Muito obrigado e, por favor, torne-se um parceiro hoje. Dê o seu melhor hoje. Se você quiser fazer uma doação única em josephs.com, nós entraremos em contato com você e ligaremos para você regularmente, sem truques, sem pegadinhas, sem tentar vender nada. Ligamos para você simplesmente para orar com você. E josephs.com é onde você se torna parceiro. Esperamos que faça isso e seja bem-vindo à família. Deixe-me mostrar. Hebreus capítulo 7, versículo 11, quero que você ouça isso. Sempre dizem que querem seguir a lei e fazer tudo certo. Agora veja isso. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Portanto, se a perfeição, olha essa palavra perfeição, fosse através do sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei. Por que seria necessário outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Isso mostra que a linhagem de Jesus é eterna. É esse o significado. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Está falando sobre uma futura diferença no sacerdócio. Isso é muito interessante. Um sacerdócio estabeleceu a lei, então vivia pela lei, mas um novo sacerdócio estava por vir que tinha uma vida incorruptível. Jesus é assim. Ao citar Melquisedeque, isso é um tipo e sombra de que o sacerdócio e a linhagem de Jesus seriam eternos. Certo? Agora o versículo 12. Isso é muito importante. Pois, mudando-se o sacerdócio, o que você quer dizer agora? O sacerdócio sendo mudado de Arão para Melquisedeque. Pois o sacerdócio foi mudado da linhagem de Arão para a linhagem de Melquisedeque. Agora, eu sei que estou meio que pulando direto na parte funda da piscina aqui. Está falando sobre a mudança do sacerdócio. Passou do sacerdócio levítico, que se baseava apenas na lei, para a linhagem de Melquisedeque, que fala sobre Jesus e sua vida incorruptível. Certo? É disso que está falando. Mas veja qual é o resultado disso. Então, a Escritura nos diz que, havendo mudança de sacerdócio, de necessidade, quando o sacerdócio ou a voz de autoridade que supervisiona as coisas é mudada, de necessidade, também há mudança de lei. Também há mudança de lei. Se o sacerdócio muda, a lei tem que mudar. Se o sacerdócio mudou, a lei mudou. Jesus se tornou a nossa justiça. Não estamos mais seguindo todas as regras e regulamentos. Embora sejam perfeitos, são maravilhosos. Nós não abolimos isso. Eu amo ler o Antigo Testamento e absorver toda a verdade e a vida de Deus dele e obedecer ao que a Bíblia diz. Mas você precisa reconhecer que a sua justiça é encontrada somente em Cristo. Jesus mais qualquer coisa é igual a nada. Mas Jesus sem nada disso é igual a tudo. Então, quando você percebe que o sacerdócio mudou, não estamos no Antigo Testamento nem mais na linhagem de Arão. Estamos na linhagem de Melquisedeque através de Cristo. Em outras palavras, aquilo era algo simbólico. Ele é um sacerdote eterno, que agora, quando cremos em seu nome, a lei é cumprida em Jesus. Quando você crê em Jesus, o sacerdócio mudou. Ele é o seu sumo sacerdote. Ele é o seu grande intercessor. Ele é o vivente que intercede por você à justa direita de Deus Pai.
Quando você crê nele, você está cumprindo a lei. Agora, por que estou compartilhando isso? Estou compartilhando isso porque o fundamento da sua fé precisa ser uma consciência de justiça centrada em Cristo. Em outras palavras, você está sendo purificado de uma consciência culpada. Ser purificado de uma consciência de culpa significa que sim, se você fizer algo errado, você precisa, conforme 1 de João 1,9, se arrepender do seu pecado, se afastar dele, mas colocar sua confiança em Jesus. Muitos passam a vida se arrependendo, mas ao pecar, o arrependimento é realmente necessário. Mas digo apenas que devemos confessar mais nossa justiça. Sou a justiça de Deus, a pérola de grande valor. Ele me procurou e buscou. Ele me procurou antes de eu procurá-lo. Ele me conhecia antes de eu conhecê-lo. Ele estava me procurando. É assim que Jesus te vê. Ao nascer de novo, você alcança outro nível de conexão com Deus Pai. Você está em um nível totalmente diferente de amor e conexão com Deus. Então, seguir as regras, guardar os mandamentos, é um resultado da sua fé em Jesus. Isso não significa que você vai se comportar mal ou fazer coisas tolas. Significa que você cumpre a lei porque acredita em Jesus. Colossenses diz isso. Era uma sombra. A lei era uma sombra. Era um tutor. Gálatas diz que era para nos conduzir a Cristo, para nos levar até Jesus. Mas agora a plenitude chegou. Por que alguém perseguiria sombras? Pare de perseguir sombras e apegue-se à realidade. O que quero dizer com isso? Pare de tentar cumprir as leis e ser justo pelas suas próprias obras diante de Deus e creia em Jesus. Quanto mais você lê a Bíblia e medita em Jesus, mais desenvolve consciência de justiça e pensa, sou a justiça de Deus. Você passa a confiar mais no que Jesus fez do que em sua própria bondade, reconhecendo que Ele me ama independentemente do meu desempenho. E quando isso estiver enraizado em você, você vai se firmar na fé, e então poderá ter uma fé lúcida e clara que vence o mundo. Sim, e é sobre isso que estou tentando falar. Então, isso é algo muito importante. E muitas pessoas acham que precisam ser melhores, fazer todas essas coisas, e isso é importante. É muito importante. Se você agir mal e fizer coisas erradas, pode dar espaço ao diabo entrar na sua vida. E ele pode começar a arruinar as coisas se entrar na sua mente, se entrar nos seus sentimentos, se entrar nas suas ações, quando você coopera com o pecado, com as trevas, tudo isso. Sim, o diabo vai entrar na sua vida e destruí-la. É isso mesmo. Mas isso não afeta a sua justiça. Certo, você pode ir ao extremo nisso e lidar com as consequências. Eu poderia explicar mais, mas para economizar tempo, não vou aprofundar nesses assuntos. Mas eu simplesmente quero dizer para você que quando você acredita no que Jesus fez por você, esse é o fundamento da sua fé. Essa é a base. Não tentamos mais cumprir todos os mandamentos apenas analisando tudo. Cumprimos os mandamentos crendo naquele que ele enviou. Então você está, e isso às vezes ofende as pessoas quando eu digo, mas você está guardando o sábado numa terça-feira à noite enquanto dorme quando você crê em Jesus. Sim. Agora, eu acho que devemos descansar uma vez por semana. Eu acho que devemos manter esses princípios. Eu acho que é bom. Se você guarda o sábado para ser justo. Paulo alerta sobre isso em Gálatas 3. Ele alerta sobre isso. Ele diz, Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que enfeitiçou vocês? Você acha que está ganhando justiça por cumprir a lei, por voltar a se submeter à lei? Não, você precisa crer absolutamente em Jesus, pela fé em Jesus. E a sua fé em Jesus cumpre a lei. Ele é a substância da sombra. Se muitas pessoas ainda estão tentando se apegar às sombras, ou seja, a lei era uma sombra, uma imagem, um tipo do que estava por vir. A plenitude, o cumprimento, o entendimento se cumprem em Cristo Jesus. Ele é a substância da lei. Agora temos algo que é maior, e isso novamente é a mudança do sacerdócio. E agora a lei mudou. O que isso significa? A lei agora é cumprida no sacerdócio por Jesus Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote intercedendo à direita de Deus Pai, e ele cumpriu a lei completamente. Agora, se você não crê em Jesus, a lei está contra você. Se você não crê em Cristo Jesus, todos os 613 mandamentos estão contra você e terá que alcançar isso com sua própria bondade, o que é impossível. A sua justiça não pode exceder a dos fariseus e saduceus. Você não vai ser melhor do que eles. Mas em Cristo Jesus, o Senhor, a sua justiça é a justiça de Jesus. Sim, o padrão para o universo. Digo isso porque, ao entender esse fundamento e entrar em Cristo, sua identidade muda.
assim como a forma de se ver e de ver Jesus. Isso não significa que você pode agir como quiser, significa apenas que, ao começar a compreender Jesus com base nesse fundamento, entende que ele já pagou por tudo. Agora, a partir dessa posição, você pode se levantar em fé e confiança e se purificar de uma consciência culpada através da palavra de Deus. E aí você ganha força. Era importante estabelecer esse fundamento. E quando você tenta se relacionar com Deus ou acha que isso depende do seu desempenho, esse é o seu primeiro erro. Não é baseado no que você faz. Embora o que você faça importe, o que você faz no natural. Se você quiser agir como uma tola, sabe, você pode ir encontrar Jesus mais cedo. Eu como Twinkies todo dia. Twinkies é meu alimento. Eu como Twinkies e bebo 2 litros inteiros de refrigerante. Eu simplesmente bebo e como Twinkies. É isso que eu faço. E eu não me sinto muito bem por dentro. Bem, você é burro, sabe? E as pessoas dizem, por que Deus não está me ajudando? Não, você está violando leis. Leis naturais. Mas a lei espiritual é diferente. Você é justo em Cristo Jesus. Agora, se você quer avançar o reino e quer conquistar território, existe um padrão no qual você tem que andar. Mas, de novo, isso não te faz justo. Exatamente. Há requisitos para você ir aonde Deus quer que você vá. Você precisa ser sensível a isso. Com certeza. Sabe, seu corpo foi feito para se curar sozinho. E o que quero dizer com isso é que se você tiver um corte na mão ou algo assim, seu corpo, Deus projetou nossos corpos para se curarem instantaneamente. Nós temos essa capacidade dentro de nós. É fascinante o que ele fez em nossos corpos. Nós oramos pelo pai do Miguel, que está na UTI agora com sepse. Nós declaramos paz sobre você. Declaramos paz para sua família agora. Enviamos a palavra de cura. Estamos com você, irmão. Eu só quero fazer referência a esse comentário. Estou olhando seus comentários, mas continue, Heather. Sim, então ele nos criou de uma forma tão incrível e magnífica para que o corpo possa se curar sozinho, mas a mente é uma coisa totalmente diferente. Sim, sua mente, simplesmente, algo não acontece no seu coração e nas suas emoções, e de repente seu coração e suas emoções entram em ação para tentar, você sabe, curar ou corrigir. Isso é uma disciplina que você absolutamente precisa empregar e praticar, treinando seus sentidos, seus 5 sentidos, seus sentidos naturais, o que você ouve, prova, cheira, toca. Estou esquecendo mas basicamente é preciso treinar os 5 sentidos e a mente. Sim, a mente não se cura sozinha, por isso temos o fruto do Espírito e essas coisas. Vivemos em um mundo quebrado e caído que não foi feito para nós. E além disso, você vê pessoas com disposições diferentes de certa forma. Você, por exemplo, pode ver pessoas que vão para a guerra. Algumas pessoas lidam com isso e voltam. Sim, e elas ficam bem. E aí tem outras pessoas que voltam de uma guerra e estão completamente destruídas. Quero dizer, eu me lembro de uma vez em que estávamos jantando com o treinador da Mary Lou Retton. Isso mesmo. Sim, e para quem não sabe, Mary Lou Retton era uma ginasta. A ginasta medalhista de ouro. Nos anos 80, sim. E isso... Nas Olimpíadas. Foi muito divertido para mim, sim, consegui. Fazer todo tipo de pergunta para ele. Sim, e uma das coisas que ele disse foi que, sabe, todo atleta, toda pessoa com diferentes disposições, você nunca sabe qual é o ponto de ruptura deles. Eles podem cravar a aterrissagem, eles podem aguentar várias e várias vezes, mas os ossos de algumas pessoas não suportam certos impactos repetidamente. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque você precisa renovar sua mente. E se você acha que vai conseguir fazer isso por conta própria e pensa que vai se relacionar com Deus, condicionado ao seu desempenho, e você pensa, e se você já esteve numa situação em que acha que Deus te trata simplesmente com base no seu desempenho? Isso não é Novo Testamento. Ele não baseia mais o seu desempenho ou como você se relaciona com ele no que você faz. Mas no momento em que ele te vê, quando você recebeu Jesus, quando o Senhor olha para você, ele não está olhando para você, ele está olhando para Jesus. Isso mesmo. E quando você se relaciona com ele baseado no seu desempenho, é como se estivesse dizendo para Jesus subir na cruz de novo. Paulo pregou isso de forma tão enfática que teve que se explicar 3 vezes. Sabe por quê?
Porque as pessoas diziam para Paulo, você está dizendo que podemos pecar e a graça vai simplesmente abundar e cobrir isso? É. E Paulo teve que corrigir eles e dizer, não, de jeito nenhum. Ele teve que, no grego, era o equivalente a xingar. É. Certo, era isso mesmo. Foi assim que Paulo foi firme com eles. Ele disse, de jeito nenhum, não. Eles fizeram a pergunta 3 vezes. Agora deixe-me dizer algo. Se a pregação que você está ouvindo não provoca a pergunta, você está pregando que eu posso fazer o que quiser e está tudo bem para Deus? A graça vai cobrir tudo. Se ao ouvir o Evangelho em sua forma mais pura essa pergunta não surgir, é isso. Se essa pergunta não surgir, você não está ouvindo a mesma pregação que Paulo pregou, certo? Mas quando a pergunta é feita, a resposta deve ser não. Sim. De jeito nenhum. Mas quando você prega o Evangelho em sua forma pura, Jesus pagou tudo. E isso vai levar pessoas carnais, seja quem for, a acreditar, eu posso viver do jeito que eu quiser. E Deus, olha, Ele ama isso. Não, Ele não ama isso. Mas a pureza do Evangelho é tão boa, é tão maravilhoso, é tão profundo, é tão completo em Cristo. Que isso levaria você a acreditar nisso em sua forma mais pura. Mas isso também precisa ser corrigido dizendo, não, não é isso que estou ensinando. Se essa pergunta não surgir durante sua pregação, então você não está pregando como Paulo. Quando você entende o que Jesus fez por você, percebe que isso é a forma mais elevada de resgate. Sabe, hoje em dia temos coisas como o tráfico de pessoas, onde as pessoas vão e fazem missões de resgate e tudo mais. É a missão de resgate mais elevada. Jesus morreu na cruz. Lá vamos nós. Ele te resgatou. Vamos, Heather. Ele te resgatou de todo o pecado, toda doença, toda enfermidade, todo o perigo financeiro, todas as mágoas, dificuldades, todas essas coisas. Ele veio e te resgatou. Ao conhecê-lo nesse nível do coração e entender o que foi feito por você, você não deseja mais fazer aquelas outras coisas. É isso mesmo. Você fica tão extasiada, você tem uma revelação tão grande de que você me salvou. Quero dizer, consigo pensar em um exemplo natural que nem chega perto do que Jesus fez por nós. Mas quando recebi um rim para um transplante de rim, isso salvou a minha vida, porque eu não estava em condições. Para viver uma cura completa e milagrosa e recebê-la, eu tive que dar outros passos em uma jornada de cura para receber essa cura. Nunca vou esquecer o dia em que vou apenas dizer que o nome dele era Tom. Ele foi quem se apresentou e se qualificou para que eu pudesse receber um transplante de rim. Muito incrível. E tá bom, eu não vou chorar. Muito incrível, Heather. Só disse para ele que não sei como agradecer. Eu não tenho palavras para agradecer por um ato tão altruísta. E quando você tem uma revelação de quem é Jesus... E nos disse, nunca preciso levar o crédito por isso. Sim. Eu nunca preciso ser reconhecido. Eu nunca quero ser reconhecido. Você não precisa me ligar ou fazer nada. E ele disse, eu sei que nasci para isso. Que homem. Ele disse, eu nasci para isso? Ele disse, Heather, eu sempre soube que nasci para isso. Sim, e ele foi um milagre. Foi um milagre. É um milagre. Tanta gente foi recusada. Nenhum de nós se qualificou. Foi um milagre ele conseguir isso. Ele acabou sendo uma compatibilidade de 1 em 1 milhão para outra pessoa, que por sua vez era uma compatibilidade de 1 em 1 milhão para você. E eu não, provavelmente estou confundindo as coisas sobre como isso realmente funciona, mas você acabou recebendo aquele rim da Geórgia. E que milagre. E você teve milagre após milagre durante todo o processo. Você teve coágulos de sangue no pescoço, recebeu oração, eles foram curados. Tantas coisas, mas continue. Mas quando você conhece o poder salvador, o resgate do Senhor, quando você entende e recebe uma revelação disso em um nível tão elevado, e como isso custou caro e tão altruísta, porque ele disse, foi pela alegria que me estava proposta que eu suportei a vergonha. Qualquer vergonha que você esteja passando, qualquer dor no coração que você esteja sentindo, qualquer angústia emocional ou mental que você esteja enfrentando, angústia física, angústia financeira, angústia nos relacionamentos, ele pagou tudo em seu lugar, para que você não precise passar por esta vida, ou para que você não precise ser como aqueles sacerdotes antigos. Antes, quando se puniam por algo que você fez, pensando, Jesus, não sou bom o suficiente, ou não sou isso ou aquilo.
Ou então, você não sai por aí descontrolada pensando, posso fazer o que eu quiser porque existe a graça. Não. Muita graça. Sim. Quando você entende o que Jesus fez por você, você fica tão grata e tão agradecida que nem quer viver uma vida desse jeito. E essa é a mente renovada. E essa é a tensão, sabe, da fé e da graça. Essa é a tensão. Somos salvos pela graça, mas precisamos ter fé. Para ter fé, você renova sua mente. Você renova sua mente. Você renova sua mente. Você renova sua mente. E fé e graça é como você vive essa vida cristã. Pela graça mediante a fé. É assim que recebemos Jesus. É assim que andamos nele. Recebemos todo o milagre que ele provê. Sim. Obrigada. Deus, sim. Obrigada. Jesus. Certo, acabei de ver isso. Em nome de Jesus agora, eu falo sobre Lyme. Sim, eu falo com o seu corpo agora. Eu declaro que suas células estão respondendo ao sangue de Jesus. Eu digo que seus níveis sanguíneos estão respondendo ao sangue de Jesus agora mesmo. Eles estão. Agora mesmo. E eu declaro que a doença de Lyme está erradicada do seu corpo. Eu digo, doença de Lyme, você é ilegal pelo direito de aliança deles, porque quando eles recebem Jesus, a cura e a plenitude lhes pertencem em seu corpo agora mesmo. Agora mesmo, coloque as mãos sobre si mesma agora. Doença de Lyme, você é ilegal e está fora. Ei, Tammy está aqui. Ela pede, orem por um milagre total para sua amiga. Tammy é um milagre ambulante. Tammy e Eric são nossos amigos. A amiga dela precisa de oração. Um comentário passou. Eu não vi para o que era. Agora oramos pelas amigas da Tammy. Agora, em nome de Jesus, eu declaro o seu direito de aliança, o direito de aliança dela. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a vida dela. Sim. Agora, em nome de Jesus, toda forma de enfermidade e doença, seja lá o que for que está afligindo ela, eu digo que você é ilegal. Você não pode permanecer no corpo dela. Isso mesmo, você não pode permanecer neste corpo. Concordamos com você, Tammy, e com todos. Hoje, vamos lá. Eu disse, saia. Isso mesmo, saia do corpo. Você não tem direito legal e não pode ficar no corpo dela. Correto. Johnny fala sobre renovação da mente, momento a momento. Recebemos isso em nome de Jesus. A doença de Lyme tem que ir embora. Declaramos isso em nome de Jesus. Estamos juntos com Tammy e sua amiga hoje. Alguém está falando sobre câncer. Nós repreendemos o câncer, certo? Em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Falamos diretamente às células do câncer. Se separem. Dissipem-se, desprendam-se, sem agrupamentos agora. Eu digo que seu corpo tem a capacidade de lutar por você. E então, pelo sangue de Cristo, o sangue de Jesus Cristo crucificado. Tem um comentário dizendo, eu tenho Crohn há anos. É debilitante, é simplesmente terrível. Eu digo que seu nome está acima de todo nome. E eu digo sobre a doença de Crohn, você não tem vitória, porque ele tem um nome mais excelente. E o nome dele está acima da doença de Crohn agora mesmo. E eu digo para você cessar e sair do corpo. Cesse e saia do corpo deles agora mesmo. E eu declaro o sangue de Jesus. Sim, e nós abençoamos Lisa, que está entrando na lista para ser doadora de um transplante. Nós te abençoamos. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada. Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia, Deus. Agora mesmo. Obrigada, Senhor. Sim, eu declaro sobre o lúpus também. Sim, lúpus, Jesus tem um nome. Sim. Jesus tem um nome e o nome dele está acima de todos os nomes. E eu declaro Jesus sobre o lúpus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre o lúpus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a doença de Lyme. Eu declaro o sangue de Jesus sobre o câncer. Sobre Elaine, sobrevivente de câncer de mama e tantas outras coisas. Jesus sobre sistemas imunológicos e autoimunes que estão se deteriorando. Eu digo, sejam fortalecidos pelo sangue de Cristo. Nós nos levantamos contra o nódulo da esposa de Tim. Ele está dizendo que ela tem um nódulo no seio. Nós declaramos vida sobre você agora mesmo. Eu digo, nódulo, seque agora mesmo. Seque em nome de... Nome de Jesus. Eles disseram, eu amo vocês. Nós também te amamos, irmão. Vejo muitos comentários. Obrigado. Ontem começamos com tudo. Tivemos 13 mil pessoas assistindo ao vivo. Agora são algumas milhares, mas ontem simplesmente decolou. E eu só sou grato pelo Senhor estar tocando a sua vida hoje. Deus está te tocando. Eu creio nisso. Eu creio que há um avanço. Você precisa declarar algo pela fé. Sim, se você está em pecado, se arrependa. Mas eu quero dizer isso. Isso é difícil de dizer, principalmente para religiosos.
Mas diga isso, diga, eu agrado a Deus. Quero que você diga isso em nome de Jesus, pela fé. Eu agrado a Deus. Eu sou agradável ao Senhor. Diga em voz alta, diga, eu agrado a Deus. Eu agrado a Deus. Amém. Concordamos com esse diagnóstico. Sem mais diálise, sem mais paralisia, em nome de Jesus. Jesus pode te curar agora mesmo. Ele já fez isso. Estamos liberando fé. Você pode receber sua cura agora mesmo. Você não precisa que alguém imponha as mãos sobre você. Você pode simplesmente tomar posse do que Deus tem para você. Ele providenciou isso através de Jesus. Assim como é salvo, também é curado no Espírito. Você tem o sopro de Deus dentro de você. Você tem o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dentro de você agora, independentemente de como você se sente. Isso mesmo. Não se trata de como você se sente. É um fato. É uma lei que, se eu soltar este lápis, ele vai cair todas as vezes. E nós oramos por essa situação judicial. Esteja eu aqui, na Europa ou em outro lugar do mundo, isso é um princípio e uma lei. Não importa como você se sente, você tem Deus. Deus, o poder que ressuscitou Cristo Jesus habita em você. Assim, você tem poder e autoridade para olhar para suas mãos e afirmar: tenho mãos de cura. Vamos, Heather. Na minha aliança. Isso foi provido para mim. Não é só ser salva, não é só a salvação, mas você está protegida, você tem provisão, você é liberta. Você tem libertação nas suas mãos, no seu ser, você tem proteção, provisão, você está sendo preservada, você tem cura e restauração completa. A restauração completa está no seu corpo agora mesmo. Então, independentemente de como você se sente, você olha para suas mãos e diz: essas são mãos de cura. Eu tenho o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dentro de mim. E agora estou colocando isso pela fé no meu corpo. E eu recebo minha restauração completa agora mesmo. Falamos ontem que Deus não se deixa zombar, ou seja, não zombe dele. Não diga que ele não fará o que diz que fará. Tudo o que ele diz, ele já fez. São as obras concluídas de Jesus que estão agindo dentro de você agora mesmo. Você tem as obras concluídas de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está agindo em você agora, independentemente de como você se sente, independentemente de como parece, independentemente das suas circunstâncias. Nesse momento você afirma: fico com a palavra de Deus, colocando-a acima das circunstâncias. E agora mesmo, pelo poder do sangue de Jesus e por Cristo crucificado, eu sou curada, eu sou completa, eu sou liberta, eu fui libertada, eu não preciso, eu sou redimida. E que os redimidos do Senhor digam isso. Você tem autoridade sobre o seu corpo, e é aí que você fala com o seu corpo, e o seu corpo tem que obedecer. E você fala com ele e diz para ele se alinhar até ver isso acontecer. É isso aí, vamos lá. E você diz: do meu Deus não se zomba. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu verei isso acontecer. E eu também quero dizer para as pessoas sobre questões financeiras, como falamos ontem: se você semeou e sua mente está tentando te convencer do contrário, e sua carne está tentando te convencer do contrário, você precisa dizer em voz alta: não, não, do meu Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Obrigada, Jesus, e que você tenha a mente de Cristo. Eu te agradeço, Jesus, até mesmo agora. Obrigada, que agora mesmo é a paz dele que está excedendo todo o seu entendimento sobre qualquer coisa. E ela guarda o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. E essa proteção que aprendemos com Rick Renner, nós o amamos tanto, mas essa proteção é uma guarnição, é um exército. Você tem um exército protegendo sua mente e outro guardando seu coração por meio de Cristo Jesus. Mas é preciso conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo. Você só se eleva ao nível do que você sabe que tem. E se você não souber que tem isso, se você não descobrir sobre isso nesta palavra de Deus, se você não souber o que está disponível para você, se você não souber o que é a obra consumada de Jesus, você vai viver uma vida inferior. Mas você não precisa. Ele providenciou tudo para você porque foi pela alegria, que é você, a alegria que foi colocada diante de Jesus. Suportou a vergonha, suportou a doença, suportou a humilhação, suportou toda a ofensa. Qualquer coisa que você possa enfrentar, eu te prometo, não é nada comparado ao que ele enfrentou por você. E ele te ama tanto
E não há nada que você possa fazer para mudar o que ele pensa sobre você. Ele te ama e está ao seu lado, agora mesmo, em nome de Jesus, de acordo com Efésios 1. Eu oro agora para que você tenha um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, para que você o conheça. É uma revelação nele, em conhecê-lo e saber o que foi providenciado para você. Sim, que você tenha um espírito de sabedoria, uma revelação no conhecimento dele. Que agora, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que você saiba qual é a esperança do chamado dele, quais são as riquezas e a glória nos santos. E isso está em você. Ele tem tantas riquezas em você que ele colocou e depositou dentro de você quando você disse sim para Jesus. Ele está com você. Ele te ama e está com você. E ele está tentando de todas as formas possíveis te trazer cura, te trazer restauração completa, te trazer libertação, te libertar, porque isso pertence a você. Você é o redimido do Senhor. Jesus te ama tanto. E se eu puder dizer isso, se você tem alguma mágoa, alguma ofensa, deixe isso para lá. É como o homem que trouxe o filho e disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. É isso, alguém disse no... E pela fé, você pode dizer: Senhor, eu perdoo, mas me ajuda a perdoar, sim. O primeiro passo para deixar para lá é simplesmente dizer isso em voz alta. Não importa como você se sinta. Jesus, eu perdoo, mas me ajuda a perdoar. Existe um poder no perdão que traz cura, que traz libertação. Isso te liberta de uma armadilha quando você simplesmente diz: eu perdoo, mas me ajuda a perdoar. Eu creio, mas me ajuda a crer. Jesus é por você, ele está com você. Ele quer que você ande na plenitude dele e no pleno poder do que ele providenciou na sua vida. Sim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Sabe, algo que é tão notável neste ministério e no que Deus está fazendo é que nós já falamos sobre isso, mas agora, atualmente, estamos alcançando 23 mil detentos. E estamos enviando uma carta sobre isso. É empolgante porque muita gente não consegue fazer isso, especialmente através da mídia, e nós estamos fazendo isso por meio da tecnologia, mas isso é por causa de você, isso é por causa da sua parceria. Estamos alcançando milhões de pessoas ao redor do mundo através da televisão e em nações que não conseguem fazer nada ou nem mesmo responder para nós. Me perdoe. Querida, eu preciso dizer isso. Eu ouvi alguém dizer: sim, mas foi injusto. Mas foi injusto, vamos lá. Foi injusto o que aconteceu comigo. Foi injusto o que fizeram com Jesus. Foi mesmo. E ele é maior. Ele é muito maior do que a injustiça que aconteceu. Sim, Senhor. Ele só está buscando a sua simples cooperação. E ele vai te curar. Eu tenho um testemunho no meu livro onde eu enfrentei uma forma de tráfico humano nos anos 90. Sim. E Jesus me curou de uma forma tão profunda que é como se nunca tivesse acontecido. Como se nunca tivesse acontecido. E isso é para alguém que está ouvindo. E eu estou te dizendo, sim, existem coisas que podem acontecer que são tão vis e tão injustas. Mas Jesus suportou um nível de injustiça muito, muito maior. Para que ele possa dar algo, para que ele possa entrar e resgatar em um nível tão profundo. É o mesmo na cura. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, seja curado em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Sim, Jesus pode liberar essa fonte de cura. Ele é capaz, ele tem o poder e ele já fez isso. Está totalmente providenciado para que ele distribua plenitude nesse nível, porque ele está dando exatamente aquilo que conquistou em seu favor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Sim, mas sim, estamos alcançando os prisioneiros. E que coisa maravilhosa é podermos alcançar através disso. E são nossos parceiros. São nossos parceiros que nos permitem estar aqui hoje e alcançar por meio da tela. Aleluia. Obrigado, Jesus. E entrar em concordância. Você não está sozinha. Você não está sozinha hoje. Nós estamos aqui. E não só estamos aqui, você tem Deus, o Criador do universo.
Você tem Jesus, o Filho de Deus, e tem o Espírito Santo, que é seu consolador, que é seu Deus, que vai te acompanhar todos os dias. Ele está com você todos os dias. Ali tem pessoas assistindo e o Senhor quer liberar uma unção para as pessoas. Eu estou tentando encontrar as palavras certas, mas é como uma equipe de 3. É uma equipe de 3. E há uma unção semelhante aqui, mas tem algo que Deus quer tocar em você agora. Eu sinto o Espírito Santo nisso agora. A melhor maneira que eu sei de interpretar isso é como se fosse um time de vôlei de 3 pessoas, onde é sacar, levantar, cortar, sacar, levantar, cortar, sacar, levantar, cortar. E o Senhor eu sinto isso tão fortemente, a unção está vindo sobre você agora. É um time de 3, um time de 3. Em nome de Jesus, que assim seja. Sim. Vamos lá. Obrigada, Jesus, agora mesmo, porque a unção começa a fluir em nome de Jesus, onde tudo é tão natural, onde você está tão em sintonia, tão clara, onde está pronto levantar, cortar em nome de Jesus. Então eu simplesmente pela fé libero isso sobre você agora, pronta a levantar, cortar em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, agora mesmo, porque esses impedimentos, todas essas barreiras, todas essas coisas que têm atrapalhado o que o Senhor está tentando liberar através de você, isso acabou em nome de Jesus. Eu quebro todo impedimento. Eu quebro toda distração para que você fique focada, com clareza para se concentrar e em sintonia agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora mesmo. Obrigada, Senhor, agora mesmo. Obrigada, agora mesmo. Isso está funcionando agora. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Algumas pessoas comentam que gostariam de nos conhecer pessoalmente. Nós também queremos e participamos ou organizamos eventos para isso. E sim, vamos ter cada vez mais disso no nosso site para que vocês possam saber onde vamos estar. Adoraríamos conhecer vocês. Muitas vezes nas reuniões, pessoas nos abordam no final, mesmo quando estamos sendo levados pelos líderes. Às vezes, não queremos ir embora, mas quando somos convidados, os donos nos conduzem para fora por cortesia. Afinal, é a casa deles. E quando estamos indo embora, muitas vezes os parceiros correm até nós. Eles correm até nós e dizem, somos parceiros. E nós ficamos, sabe, e abraçamos nossos parceiros. Somos muito gratos e realmente, quero dizer, oramos por vocês. E temos uma grande visão que Deus colocou sobre nós. E isso é um subproduto de passar tempo com Ele. Não é algo que nós... Oramos por vocês porque já estivemos no lugar de vocês. Eu sinto isso intensamente. Oramos por você porque estávamos preocupadas. Nós somos como você. Nós estávamos do outro lado disso. Quando você estava passando pelo seu processo de cura com Dani, que é meu irmão, filho deles, obrigada, sim. Obrigado, querida. Esclarecendo. Eu gostei de como ela falou ali. Não, é só que... Sim, tem muitas coisas aqui onde... Sim, onde... Estávamos em desespero, estávamos no lugar de precisar das coisas e tão desesperadas pelo Senhor. E encorajamento, e comunidade, sim. Por isso é pessoal para nós e para a nossa equipe de ligações. É algo muito pessoal, por isso sentimos responsabilidade do Senhor em te ligar e entrar em contato. Mesmo que você tenha colaborado uma única vez ou feito uma doação única, sentimos que é nossa responsabilidade te ligar. Sentimos que isso vem bem... Nós ligamos para os parceiros e isso é algo que levamos muito a sério. E se você puder doar uma vez, somos muito gratos a você. Sim, mas se você se tornar parceiro, então temos a possibilidade de te ligar. Somos muito gratos por você fazer isso. Quando você se torna parceiro, vamos te ligar. Levamos isso realmente a sério. Como a Ali disse, nos importamos com você. Passamos anos em reuniões só querendo um toque do homem ou mulher de Deus. Queremos estar próximos disso. Então queremos fazer tudo o que pudermos para construir um contato humano que seja melhor do que a alta tecnologia. Sabe, somos um ministério de alta tecnologia, mas queremos criar um contato humano que supere a alta tecnologia. Sim, e entrar em contato com você por meio de ligações telefônicas. Então queremos ser mais interativos enquanto fazemos isso todos os dias. Todos os dias da semana que for humanamente possível. Então, o que estou crendo em Deus é que vamos conseguir avançar, construir um ambiente para a equipe de ligações, para que as coisas avancem, para ministrar aos líderes, para fazer as pessoas avançarem. Isso é algo necessário como parte do 1 milhão para 1 bilhão, 1 milhão para 1 bilhão, e isso é realmente importante.
Te encorajo a ser parceiro hoje em josephs.com. Se puder, faça uma doação única e dê o seu melhor. Sabe, se você sentir no coração, tipo, eu quero semear nisso, eu quero semear na direção que você está tomando. Por favor, faça isso hoje. E claro, também, se você puder, seja um parceiro. Se você não puder fazer nada, por favor, saiba que estamos aqui. Nós te amamos. Nós te amamos. É por isso que estamos ao vivo todos os dias. É por isso que estamos aqui. Estamos respondendo aos seus comentários, seja você um parceiro ou não. Amamos e valorizamos você, pois sabemos que cada um está em uma fase da vida, mas falo com quem pode agir. Se você pode fazer algo e sabe que pode, sabe, Deus está falando com você, por favor, semeie. Por favor, semeie o seu melhor hoje. Queremos construir algo para o futuro. Queremos construir algo para os filhos dos nossos filhos e continuar seguindo em frente. É 1 milhão por 1 bilhão, 1 milhão de reformadores lúcidos e esclarecidos que vão levantar uma colheita de 1 bilhão de almas. Queremos fazer parte disso. 1 milhão por 1 bilhão. Queremos levantar 1 milhão para uma colheita de 1 bilhão de almas. Em uma reunião, um homem me chamou. Puxa, eu devia ter uns 18, 19 anos. E eu estava nessa reunião e um homem que tinha sido perseguido por questões islâmicas, tudo isso, ele estava conduzindo a reunião e o poder de Deus inundou o lugar. E ele disse, se você sente um chamado de Deus, sabe, corra aqui agora. E as pessoas se levantaram por todo o auditório e começaram a correr para a frente. Senti o chamado de Deus, corri para a frente e ele parou tudo, apontou para mim e profetizou. Ele disse, jovem, você vai levar 1 milhão de almas para Jesus. 1 milhão de almas para o reino. 1 milhão. E ele profetizou sobre mim desse jeito, e o poder de Deus me derrubou no chão. Sim, e eu tinha uns 18 anos, e esse foi o fundamento de 1 milhão para 1 bilhão. Porque se você levantar 1 milhão de discípulos, não apenas convertidos, sim, nós queremos 1 bilhão de convertidos, mas queremos 1 milhão de discípulos. Levante-os em Jesus pela mídia e eles alcançarão 1 bilhão. 1 milhão por 1 bilhão nasceu ali mesmo quando aquele homem profetizou para mim. E foi poderoso. E ele disse, você, jovem, tem um chamado, e não disse nada para mais ninguém a noite toda, mas ele profetizou para mim, você vai levantar 1 milhão. E eu acredito em 1 milhão para 1 bilhão. Sabe, nunca cheguei a contar isso para Billy Graham, mas minha mãe estava contando uma história. Eu estava justamente pensando nessa história, só... Minha mãe foi a uma reunião, possivelmente de uma reunião da Aglow para mulheres, anos atrás. A Aglow é tipo, acho que ainda fazem, mas são como reuniões pentecostais antigas para mulheres, sabe? E pregadoras iam lá, era poderoso, homens também iam ministrar. Billy Graham estava pregando uma vez. Isso deve ter sido, obviamente, há muitos, muitos anos atrás. E ela estava nessa reunião. Minha mãe estava grávida de mim, Billy Graham. Acho que ela estava grávida do seu irmão e você estava ao lado dela. Ok, era isso mesmo? É, ok. Então ela olhou para a gente e disse, esse seu filho vai fazer algo. Era isso mesmo? Não, ela disse, seu filho vai ganhar milhões ou 1 milhão para o evangelho. Era isso mesmo? Uau. Ela disse, eu vejo um mar de pessoas vindo para Cristo por causa do seu filho. Ouvi a história e estava tentando entender. Incrível. Era isso mesmo? Quando criança, fiquei parado e ela profetizou isso. Acho que você saiu quando Graham e Shear estavam contando. Uau! Essa é uma história incrível. Nós amamos Billy Graham, que mulher de Deus extraordinária. O que é bem louco, porque nem faz um ano, quando eu estava grávida da Sofia, eu não fazia ideia. E Billy Graham apareceu. Sim, e o lance é que eu disse que havia muito respeito. Não sabia quem ela era quando se aproximou. E eu fiquei tipo, uau, o karatê dessa mulher é forte. Seu karatê é forte. Ei, eu caí no chão forte ou não forte? Alguém me segurou, mas eu não sabia quem ela era. Ela é uma profetisa de Deus. Ela se aproximou e literalmente começou a orar por Sofia e começou a orar. Vocês estavam completamente desacordados. Estamos em uma feira de mídia com pregadores por todos os lados. Billy chega ao nosso stand e impõe as mãos sobre nós. Todos caímos no chão, caídos no espírito. Só lembro depois, fiquei pensando, quem é aquela mulher? Quem era aquela mulher? Eu fiquei tipo... O que acabou de acontecer Ela é incrível. Mas sim, ela profetizou sobre Sofia. Então, eu só acho tão legal que tem esse lance de legado acontecendo, onde é... Sim. Você acha que é real? Sim. Isso faz você pensar que é real. Louvado seja Deus.
Bem, eu só quero agradecer a todos por estarem aqui. Olha, temos um grande trabalho a fazer e precisamos da sua ajuda para realizá-lo. E eu incentivo vocês, sabe, eu tenho esse livro novinho em folha que acabei de escrever. Quero dizer, é novinho em folha. E hoje é um pré-lançamento. Você pode conseguir agora mesmo em josephs.com. O livro será lançado em setembro, mas você vai recebê-lo antes de todo mundo quando sair em setembro. Eu incentivo você a adquirir este livro hoje em josephs.com. O Fim Profético, o livro do Apocalipse, o retorno de Jesus e a batalha pela eternidade. Como disse antes, chorei ao escrever o primeiro capítulo porque há coisas que Jesus faz antes da batalha do Armagedon. Lido com muitas delas. A Terra tem milhões ou bilhões de anos ou ela tem 6.000 anos? Nós exploramos isso a fundo. Analisamos todos os pontos de vista sobre a escatologia dos tempos finais. Pré, meio, pós e amilenista. Sabe, a milenista, as pessoas simplesmente dizem, bem, sabe, é tudo apenas alegórico. O livro do Apocalipse é só como, sabe, um filme da Disney. Sabe, é tudo alegórico. Ou é um modelo de previsão futurista. Abordamos isso neste livro. E eu acho que isso vai realmente te ajudar. Tem muita besteira nas redes sociais sobre o fim dos tempos e pessoas apenas criticando diferentes aspectos da Bíblia. E nós realmente mergulhamos fundo nisso. Isso vai te ajudar imensamente. E tem muito mais do que só isso lá. Este livro trata de tudo e da eternidade futura. E eu te encorajo, isso vai te ajudar. Este é, na minha opinião, o melhor livro de estudo e pesquisa que escrevi, O Fim Profético. Adquira hoje e compre para outra pessoa. Faça a pré-encomenda e receba antes. E você ainda pode comprá-lo pelo melhor preço disponível. E O Fim Profético está disponível em josephs.com. Considere se tornar parceiro ao visitar o site. Amamos nossos parceiros, cuidamos bem de vocês e oramos por vocês. E estamos ao seu lado. E vamos estar ao vivo com você durante tudo isso. Essa é a nossa promessa para você. Vamos estar aqui com você em tudo, da melhor forma possível. Às vezes estamos viajando. Nem sempre estamos ao vivo, mas quase sempre que você nos vê, estamos ao vivo. Estamos fazendo isso e continuaremos. Oramos por você. Você nos verá avançar para ajudar você e sua família a receber ministério em tempo real. E creio que Deus vai te ajudar muito. Pretendemos trazer vida e liberdade para você com a palavra de Deus, revelação e jornalismo profético, comentando o que acontece no mundo. Estamos aqui para isso. Jesus é o Senhor. Se você estiver conosco e fizer isso, quanto mais semear, mais avançamos. Quanto mais você semear, mais nós avançamos. E é isso. Então, por favor, fique conosco. Estamos orando por você e te amamos muito. Se ninguém te disse isso hoje, nós te amamos. De verdade. Nós nos importamos com você. E eu te encorajo a repostar isso, compartilhar isso. Inscreva-se no canal do YouTube de Joseph Z e baixe o aplicativo Joseph Z, na sua loja de aplicativos favorita. Você pode baixá-lo agora mesmo. Nós temos um aplicativo. Nossas transmissões arquivadas estão lá para você assistir. E nós temos isso, caso aconteça algo estranho nessas plataformas e não funcione, nós temos isso lá. Então, muito obrigado por isso. Jesus realmente é o Senhor e eu preciso mencionar isso. Você sabe, nós temos o número para enviar mensagem e participar, que é 7193637. E você pode colocar esse número de telefone no seu celular e enviar a palavra JOIN para esse número. Ao fazer isso, você receberá instruções simples para seguir. Não há pegadinha e é gratuito. Nós simplesmente damos esse número para que você possa receber atualizações nossas periodicamente quando estivermos ao vivo. Com as novas regras para mensagens em grandes grupos, você deve receber essa mensagem antes de irmos ao vivo, podendo entrar assim que a transmissão começar. E estamos trabalhando nisso agora mesmo. E não vai ser todo dia, mas é para eventos especiais e anúncios especiais, coisas assim. Então eu recomendo que você participe disso. Milhares de pessoas já estão participando. Diariamente, milhares de pessoas se juntam a nós ao vivo. E sou muito grato por isso. Se puder repostar na plataforma em que assiste, obrigado. Obrigado por seguir, curtir nossa página no Facebook e se inscrever no canal Destiny Image no YouTube. Siga também o Joseph Z no X. Recomendo que me siga lá. Teremos muito mais. Também estamos no Rumble. Você pode nos seguir lá, no Instagram, em qualquer lugar onde seja possível fazer transmissões ao vivo ou em qualquer outra plataforma em que você esteja. Eu recomendo que você se junte a nós. E parece que hoje conseguimos burlar um pouco o algoritmo no Facebook. Conseguimos muitos espectadores por lá. E isso já aconteceu antes. Às vezes muda conforme a plataforma.
Mas continuaremos aqui, aconteça o que acontecer. Sou muito grato por você fazer parte disso. Se for parceiro, obrigado. Se você está conosco desde o começo, desde os primeiros dias dessa transmissão, aliás, este ano é o nosso aniversário de 10 anos, transmitindo ao vivo pela manhã. 10 anos fazendo isso. Este ano completamos 10 anos. Poxa, fala sério. Uhul, então estou animado com isso. Eu vi um comentário mais cedo, onde uma moça disse que nos assistiu há 10 anos. Isso mesmo. E aí, de repente, ela nos encontrou de novo. Sério? Uau, agora há pouco. Bom. Bem-vinda de volta. Estava no ar. Bem-vinda. Está no YouTube? Isso é muito legal. Muita gente vê outras coisas por aí. Você tem que vir para cá, onde estão as coisas boas. Isso é ótimo. Deus te abençoe. O que te abençoa e abre seus olhos e coração para o Senhor, é com isso que você precisa se conectar. Obrigado. Você está conosco há 10 anos, isso é incrível. Já fazemos isso há 10 anos. Antes disso, já tínhamos feito uns 20 anos de ministério, plantação de igrejas, todas essas coisas, e o Senhor fez algo único. E é um ministério único, um chamado único, e eu sinto isso. Eu nem sei como expressar isso ainda, mas eu sei que devemos dar um passo adiante e construir e criar algo para o povo de Deus, para a transmissão, para os líderes, algo como um Shiló. Não sei se vou chamar de Siló, mas vamos fazer isso. É como uma palavra de Siló para levantar vozes proféticas, para levantar um grupo de profetas através da mídia, intensivos e tudo o que pudermos fazer. E quando você está semeando nisso. Estou crendo em Deus por algo grande. Estamos fazendo isso há 10 anos e agora está começando a se cristalizar. Está começando a ficar claro. Estou vendo o que Ele nos chamou para fazer nesta próxima fase. Sei que agora temos uma janela de 2 e outra de 4 anos neste ministério. O Senhor me disse que nos próximos 2 anos tenho uma palavra clara. Ele está restabelecendo o alicerce para o próximo passo. Ao se tornar parceiro, isso faz parte de 1 milhão por 1 bilhão, rumo ao nosso objetivo. Acredito que até 2030 algo grande ocorrerá. Nate comentou. Estou aqui desde 2019. O tempo voa. Obrigado, irmão. Mas, novamente, se você quiser semear hoje, muito obrigado. Somos muito gratos. 6 anos. 6 anos. Alguém está aqui há 6 anos. Uau. Uau. Incrível. Obrigado. Acredito que 10 anos seja o verdadeiro teste para saber se você está fazendo algo de fato. Para mim, isso é só o começo. Muitos dizem, comecei isso. Que bom para você. Se você faz isso por 10 anos, realmente foi obediente. O Senhor me disse que a última coisa era ir ao vivo toda manhã. Estávamos tão focados em TV e outras coisas, o que foi ótimo. Holly, nossa diretora executiva e sua irmã, veio até mim e perguntou: qual foi a última coisa que Deus te disse para fazer? Eu respondi: ir ao vivo toda manhã. Ela disse: ok. E eu fiquei entendi. Isso parece coisa da Holly. Então a gente começou a fazer lives todas as manhãs de novo no ano passado. E eu fazia isso periodicamente, mas não conseguia fazer tanto porque estávamos viajando muito. Nos últimos 3 anos, provavelmente, a gente ficou em casa, em média, 5 dias por mês. Isso é estar em casa. Esse era nosso ritmo. Conferência após conferência, viajando e fazendo tudo. Percebi isso e vou continuar. Talvez com menos intensidade, mas ainda assim seguiremos. Mas eu percebi que quando transmitimos, estamos alcançando ainda mais pessoas de qualquer forma. Sim. Quando estamos aqui e transmitimos, a gente simplesmente manda ver. E às vezes precisamos te entregar uma gravação aqui ou ali, mas na maioria das vezes estamos ao vivo com você. Sou muito grato por você fazer parte disso. A gente mal ficava em casa, só uns 5 dias por mês. E, sabe, isso muda a sua identidade depois de um tempo, de como você vê o seu ministério, não sua identidade pessoal, mas meio que muda como você acha que deve funcionar. E a gente percebe que é mais eficaz quando está transmitindo. Sim. É incrível. Isso é bem diferente da maioria dos ministérios. Sim, a maioria das pessoas precisa correr atrás, plantar igrejas e fazer tudo isso para cumprir o chamado que Deus deu a elas. Mas Deus nos chamou para transmitir. É apenas uma graça diferente, uma unção diferente. É fora do convencional, mas funciona graças à sua parceria e ao que construímos juntos. Muito obrigado. Amamos você. Se ninguém disse isso hoje, saiba que nos importamos e vamos continuar fazendo isso. Alguém mencionou algo sobre 21. Alguém entrou no ministério por volta de 2021. Graças a Deus. Eu te encontrei em 2015 no Facebook. Bem, graças a Deus. 2015, cara. Isso já faz tempo. Sim. Eu ainda não tinha cabelo, porém. Mas é isso aí, 2015 foi ótimo.
Então, somos muito gratos por você. Eu realmente encorajo você a ser um parceiro. Nós vamos entrar em contato com você. Queremos construir uma família, uma comunidade desse jeito. E nós vamos fazer cada vez mais reuniões de oração que estamos agendando. Vamos fazer mais estudos de livros juntos, muitas coisas, mas também vamos fazer conferências. Tem muita coisa vindo por aí. Eu gosto desses estudos, são sempre divertidos. Quando participamos desses, nem sempre dá, mas quando possível, fazemos. Eles dizem, Joseph, ensine só por 30 minutos. Geralmente ficamos lá por 2 horas ministrando, mostrando os rostos na tela e profetizando para todos. Amo isso. É um dom estar com o povo. Amamos vocês de verdade. Somos as pessoas da igreja que continuam conversando após o culto, mesmo com as luzes apagando. Eu era assim. Como? Somos os últimos aqui. E agora, o que está acontecendo? Sempre ficamos até o fim. Heather, você já orou por 300 pessoas. Joseph, você também já orou por 300 pessoas. Também somos assim nos estudos de livros. Meu Deus. É como se você só quisesse ficar junto. É incrível. Sim. E em breve vamos anunciar o próximo, mas nós amamos isso. Então vamos ser cada vez mais inovadores com vocês. E obrigado pela parceria de vocês. Sim, obrigado pela parceria de vocês. Obrigado por investirem no ministério. Obrigado por orarem por nós. Nós estamos orando por vocês. josephz.com é onde você faz tudo isso. Vamos nos dedicar. Por favor, compartilhe e republique. Meu amigo Ray disse... Conheci vocês em Greensboro, Carolina do Norte. Glória a Deus, nós adoramos. Obrigado, Jesus. Alguém comentou, vi você, Alan, no Allen de Dios. Bispo de Dios é incrível. Na última vez lá, me deram uma barba falsa porque quase consegui deixar a minha igual. Sabe, ele lembra Charles Spurgeon. Glória. Sim, Charles Spurgeon, você conhece o comentário sobre a vida de Davi, o tesouro de Davi. Eu escrevi isso, sabe? Obrigada, Dom. Te amo, você é demais. Eu estava com a barba falsa e a coloquei quando estava ao lado dele. As pessoas só aceitaram. Mas de qualquer forma, somos tipo o ZZ Top do ministério. Mas graças a Deus, declaro vida sobre todos, abençoamos e amamos vocês. Heather e Ali, obrigado por estarem aqui hoje. De nada. Sabe, acredite ou não, realmente dá muito trabalho fazer isso todos os dias. Eu tenho uma ótima equipe. Equipe, vocês são maravilhosos. Temos Elias e Ania, temos Érico e temos Maria. E nossa equipe maravilhosa está sempre aqui. Olha, eu acordo quase todas as manhãs entre 3 e 4 da manhã. 3 e 4 da manhã. E às vezes vamos dormir muito tarde porque estamos ministrando para as pessoas, ajudando as pessoas. E olha, é um privilégio. É um privilégio. Acordamos super cedo, estamos orando, olhando, sabe, o que está acontecendo no mundo. Como podemos te ajudar? O que o Senhor está dizendo sobre isso? Estou orando por você antes de entrarmos no ar aqui. Isso exige muito esforço para fazer isso. Nossa equipe chega 1 hora antes da transmissão para checar tudo e garantir que está certo. Ainda há uma equipe fora do campus, nem no estúdio. Temos funcionários e equipe espalhados por todo o país. Acho que são cerca de 40 pessoas. E eles cuidam dos comentários. Eles trabalham com você. Só quero agradecer a Deus pela equipe incrível que temos, que ajuda você, pela liderança de Holly e de tantos de nós, pelo departamento de mídia e por tudo o que temos. Então, sou muito grato a todos vocês, mas é a parceria de vocês que faz tudo acontecer. E vamos fazer muito mais disso, e vai ficar cada vez melhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, nós agradecemos vocês. Obrigado por serem parceiros. Acesse josephs.com, conecte-se por lá, inscreva-se em tudo e, claro, por favor, compartilhe isso em todos os lugares que puder. Olha, temos muito mais para fazer. Obrigado por tudo. Nós amamos vocês. Mesmo em dias ruins, você é ungido para ser o melhor, um homem ou mulher com uma palavra do Deus Todo-Poderoso. Acredito e creio que você recebe isso aqui. Um homem ou uma mulher com essa palavra do Deus Todo-Poderoso não está à mercê de uma cultura enlouquecida. Fomos feitos para ser a cabeça e não a cauda. Fomos feitos para vencer. Você foi feito para não ser impactado por este mundo, mas para impactar este mundo com a glória de Jesus através da sua vida, não sendo movido pelas suas emoções. Vai ser poderoso. Sou nova aqui e é meu aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Teresa. Louvado seja Deus. Tem muita gente fazendo aniversário. Feliz aniversário. Feliz, é. É. Louvado seja Deus. É. Jesus é o Senhor. Amamos você e somos muito gratos. Acho que o aniversário do Josh é em breve, no sábado. Ok. Bem, feliz aniversário, Josh.
Conheço o Josh, há uns 35 anos fizemos ministério juntos, então, louvado seja Deus. Bem, nós amamos vocês, Jesus é o Senhor, e estaremos aqui durante tudo isso. Então, por favor, republiquem isso, compartilhem isso. Obrigado por ser nosso parceiro em josephs.com e vocês terão notícias nossas. Por favor, não vão a lugar nenhum. Veja este trecho importante. Até breve. Quero agradecer aos nossos parceiros, muito obrigado. Não conseguiríamos cumprir essa missão de alcançar 1 milhão de reformadores lúcidos e de visão clara, que alcançarão 1 bilhão sem vocês. Sua parceria torna isso possível e seu apoio é muito mais do que financeiro. É uma parceria em família. Juntos, formamos reformadores que veem claramente em meio a uma cultura que tenta enlouquecer. E através da sua parceria, você e sua família estão aprendendo como vencer, permanecer firmes e levar luz onde há confusão. O que você está fazendo não é só para você, é para a sua família e é para o mundo. Sua parceria está moldando a cultura, fortalecendo lares e avançando o reino. E do fundo do nosso coração, queremos dizer muito obrigado. Estamos juntos nisso por eles, pelo mundo e por Jesus. E se você está assistindo e gostaria de se juntar a essa família de parceiros, por favor, acesse josephs.com hoje mesmo. E quando você se tornar parceiro, nós ligaremos para você regularmente, apenas para orar com você. Não vamos ficar pedindo nada a você. Nós simplesmente queremos ligar para você para orar com você, porque eu acredito que juntos podemos mudar o mundo e causar um impacto na sociedade que será lembrado por gerações futuras. Então espero que você acesse josephs.com, torne-se um parceiro e estamos ansiosos para ligar para você regularmente. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser afastada e mantida à distância. Na verdade, ela deve ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punindo a Escuridão, Guerra Espiritual que Funciona. Muitas pessoas não entendem que Deus sempre te chama para vencer e ter uma fé baseada em resultados. E quanto aos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregá-lo ao diabo. Deus chamou você como um dos fiéis dele para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e força para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punindo as Trevas, Batalha Espiritual que Funciona, em josephs.com hoje.